primeira vez ao Rio, ao que eles estão vindo pela primeira vez ao CBPF, né? E esse encontro aqui seja alguns momentos na Grandade para a gente trocar algumas ideias. O Leonardo está trabalhando comigo nesse curso, na terça-feira e na quarta-feira, e nós vamos falar um pouco, né, sobre a questão da luz. Eu gosto muito de trabalhar contextualizando. Todo ano a gente tem uma celebração importante da física, né? Esse ano é 2023, são os 100 anos do experimento de Compton sobre o fóton, né? Vamos dizer, a elevação, né, do quantum de luz ao status de partícula com o espalhamento Compton. O ano que vem, por exemplo, a gente tem várias celebrações importantes. 100 anos do trabalho Ondas e Partículas de Louis de Broglie, 100 anos da dualidade onda-partícula, que na verdade ele começa a publicar em 2023, mas a tese de doutorado dele é 2024. 1924 também temos os 100 anos do nascimento do Paul Feyerabend, que foi um físico austríaco, filósofo da ciência e um grande estudioso da filosofia da mecânica quântica, e depois ele evoluiu para filosofia, vamos dizer assim, do conhecimento. Então temos essas duas celebrações, depois vem 25 ano zero da mecânica quântica, então sempre a gente tem alguma coisa para celebrar, né? 2022, por exemplo, a gente falou aí dos 120 anos do nascimento de Dirac, e 1922, essa Semana de Arte Moderna, várias coisas. Então você pode contextualizar esse ano. Eu acho que a luz, né, merece um status especial na física, né, até porque foi uma das primeiras partículas a serem descobertas. Quando o fóton é proposto, em 1923, a gente só tinha conhecimento de duas partículas elementares, que na verdade o próton nem elementar hoje é. Mas a gente tinha o elétron, que vinha da década de 1897, né, exatamente 1897, e o próton, que foi descoberto em 1919. E aí entra o fóton, a terceira partícula elementar a ser descoberta, apesar de que já se trabalhava com a luz muito tempo. E por quê? Então, né, é o centenário do fóton, e esse fóton que vem, hoje em dia, né, se disfarçando. Aqui eu só queria colocar, em 2021, nós celebramos os 1000 anos do livro da ótica do Al-Haytham. O Al-Haytham era um cientista do mundo árabe, né, que em 1021, no século XI, ele publica o chamado Kitab al-Manazir, o livro da ótica. E ele publicou esse livro enquanto ele estava preso. Ele ficou 10 anos na prisão por questões científicas, né? E o sultão do Egito o prendeu, e nesses 10 anos ele escreveu esse livro, que foi um livro no qual estudaram os físicos até o início do século XIX, até o Fredel, 1805. Por esse livro passaram os cientistas, artistas da Idade Média, né? O Leonardo da Vinci, o Piero della Francesca, todo mundo que trabalhava com cores, pintura, as artes, né, se beberam muito nesse livro, e depois também na Revolução Científica, o próprio Newton, Copérnico, Galileu, todos estudaram o livro da ótica. E aí a gente celebrou os 1000 anos desse livro, e aí eu fiz uma série de palestras que estão no site do Professor Global, e aí eu trouxe alguma coisa para esse curso aqui. Então é o milênio da luz. Então nós estamos falando do milênio da luz e do centenário do fóton. O que a gente pretende, né, com essa discussão aqui que o Leonardo e eu vamos fazer, né? Primeiro, mostrar que o eletromagnetismo, que é uma disciplina que a gente estuda em várias fases da vida da gente, seja no ensino médio, graduação, né, ciclo básico, depois graduação em nível mais profissionalizante, depois no mestrado, e na UFMG, se tem alguém aqui, ainda tem o eletromagnetismo no doutorado, porque na época eu orientei uma tese de doutorado na UFMG e o rapaz ainda tinha que fazer um eletromagnetismo no doutorado também. Então, é um curso que persegue a gente, né? E é um curso que, no meu tempo de mestrado, era um curso meio de extermínio. A gente tinha que passar pelo Jackson. Uma barreira de potencial era o Jackson. A gente podia ser refletido ou então passar sabe, lá embaixo, mas o terror era o Jackson, né? Por isso eu também tenho trauma e não gosto. Eu sempre falo mal do Jackson, mas assim, dando valor ao livro, mas não a maneira de usar o livro como uma barreira de potencial, quer dizer, esse vai ser físico porque passou no Jackson e esse não. Aliás, o magnetismo, ele é um curso que a gente sonha e tem pesadelo com ele.
Então, eu acho que é importante a gente pensar na renovação eterna do eletromagnetismo. O eletromagnetismo está sempre se renovando, acompanhando oportunisticamente todas as novas físicas. Então, o eletromagnetismo está no modelo padrão, depois o eletromagnetismo está ligado com a gravitação quântica, o eletromagnetismo bebe das dimensões extras, das supercordas. Então, o eletromagnetismo ele é quase que onipresente. Depois, né, ele também possibilita essa interdisciplinaridade. Aprendendo bem o eletromagnetismo, a gente consegue entender uma série de teorias, como teorias de Young-Mills, a extensão do eletromagnetismo, toda a base, né, das chamadas teorias de Gauge, teorias de Young-Mills e modelos unificados, vamos dizer, o receituário já está no eletromagnetismo. Também eu acho importante o eletromagnetismo, nessas palestras que eu fiz dos 1000 anos da luz, a gente vê como o eletromagnetismo foi evoluindo a partir do século XVIII, depois século XIX, século XX, como o eletromagnetismo foi acumulando problema cumulativo que chegou à construção das equações de Maxwell. Além de ser uma teoria muito cumulativa, ela também trouxe disrupções, né? O próprio trabalho de Maxwell, de 1867, quando ele lança as equações dele, uma parte da física o criticava muito, dizendo que as equações de Maxwell e a proposta que ele tinha para descrever a luz como onda eletromagnética não passava de uma curiosidade matemática. Até que havia outros, né, mais jovens, que acharam que o Maxwell estava dizendo alguma coisa boa, inclusive o Hertz. E aí o Hertz, em 1888, faz os experimentos com micro-ondas e demonstra que realmente as micro-ondas satisfaziam exatamente aquilo que saía das equações de Maxwell. Maxwell tinha razão. E depois, em 1904, o primeiro telégrafo sem fio, construído por Guglielmo Marconi, que marca a entrada do eletromagnetismo na tecnologia mesmo, né? Então, o eletromagnetismo assim, eu acho que é um curso muito instrutivo, se a gente quiser olhar, não só aprender a fazer as equações de Maxwell e calcular campo, mas se a gente quiser olhar o histórico também, que é muito importante, a gente sempre olhar as referências originais, tentar beber água na fonte, né? Beber água lá cristalina, nos trabalhos originais, nos trabalhos primários, a gente vai compreender o pensamento da época. O eletromagnetismo nos ensina muito sobre isso. Depois, mostrar também o aspecto da ciência, né, que é preciso ter paciência, né? A gente precisa, entre a teoria e o experimento, a gente pode ter que esperar muito tempo para que as coisas aconteçam. E às vezes uma teoria que estava guardada, ela pode ressurgir anos depois, como foi, por exemplo, o caso dos cristais fotônicos. Os cristais fotônicos são de 1887 e eles foram redescobertos em 1987. Então, tem observar o caráter da ciência, né, que nada se aplica necessariamente imediatamente. Então, a gente tem vários exemplos, o eletromagnetismo tem vários exemplos nessa ciência. Então, é um pouco isso. Todos nós, né, vocês todos estão se preparando para fazer pesquisa, para ensinar também, trabalhar com educação, ensino de física. O que todos nós perguntamos quando estamos no ensino médio, às vezes nos primeiros anos da universidade, estou estudando isso para quê? Pô, mas um monte de coisa, serve para quê? A gente tem sempre que perguntar qual é o significado do que a gente está estudando. Então, entre o para que serve e o que significa, a gente pode ter um lapso muito grande. Eu acho que o eletromagnetismo também nos ensina muito sobre isso, né? O próprio Maxwell, né? Por exemplo, pura curiosidade, matemática e as equações de Maxwell. Maxwell era considerado mais um físico e matemático. Até que, para que serve tudo aquilo, veio só em 1904, portanto, 37 anos depois, né? Então, é preciso ter paciência. Os bósons de Higgs a gente esperou 50 anos, 48 anos. As ondas gravitacionais nós estamos esperando 100 anos. Buraco negro, 100 anos. Então, paciência, né? Às vezes a gente tem que, sobretudo os negacionistas, né? A gente tem que trazer para eles essa visão de que a ciência é lenta, é acumulativa, mas em certo momento ela também tem que ser disruptiva. Aqui é o trabalho original de Compton, de 1923, que é uma teoria quântica do espalhamento de raio-x por elementos leves. Então, nesse trabalho, Compton chega à conclusão de que o quantum de luz, né, até então estudado por Max Planck, por Einstein, por Niels Bohr, não era só um quantum de energia, mas tinha o status de partícula, porque adquiria um momento linear. E aí ressurge uma ideia lá de Newton, de Pierre Gassendi, que era que a luz tinha uma natureza corpuscular. Isso foi perdido, né,
ao longo dos séculos XIX, né, século XVIII e XIX, ficou mais, vamos dizer, não tanto a ideia de Huygens, né, ficou confirmada a ideia de Huygens, que a luz era uma onda, não tinha natureza corpuscular. E aí agora, né, 1924, de Broglie mostra que, na verdade, o comportamento é dual. Pode ser partícula, pode ser onda, depende do experimento, depende das condições. Mas aí nasce, né, a terceira partícula elementar, nesse trabalho original, que vale a pena a gente ler. Esses trabalhos originais, né, o Tiago está aí para me confirmar, é que às vezes são difíceis de ler, porque a linguagem é outra, a maneira de escrever é outra, fala-se às vezes tem muita palavra e menos equação. Hoje a gente está acostumado com os artigos muito quantitativos, né, muito analíticos. Às vezes se falava, muitos artigos do professor Dirac, por exemplo, tem artigos dele que são fundamentais e tem pouquíssimas equações, pouquíssimas. Então, é muito a palavra ainda, era um pouco uma influência da formação humanística dessas pessoas, que aprendiam a trabalhar com a palavra muito fortemente. Então, esse trabalho aqui é muito interessante e, agora já passei do ponto, depois, agora, né, 84 anos depois, 2017, né, o trabalho original é de 1937, de 1933, né, 84 anos depois, o espalhamento fóton-fóton, que foi estudado teoricamente, né, em 1934, vamos colocar aí, 1933, o contexto, a mecânica quântica estava surgindo, e o fóton tinha nascido, então, quer dizer, a luz agora não era mais onda, podia ser olhada como partícula. A partícula é o fóton. Então, em vez de falar de interferência da luz, vamos falar de espalhamento fóton-fóton. Com a mecânica quântica, né, a ideia do fóton foi trazida para ser colocado uma partícula. Então, o fóton é uma partícula que vai espalhar outra partícula, que é o fóton, por exemplo, ou o elétron, né, ou o íon, como no caso do efeito Compton. Então, esse trabalho é interessante porque ele mostra, 84 anos depois, e depois, 86 anos depois, em 2019, esse Physical Review Letters, como o LHC, então foi preciso chegar ao LHC para se poder ter uma evidência experimental direta do espalhamento fóton-fóton. Antes disso, na década de 50, o espalhamento fóton-fóton foi estudado experimentalmente, mas indiretamente, era o espalhamento de um fóton real com um fóton virtual. Aqui no LHC não é fóton real com fóton real. Dois fótons realmente se espalham e a seção de choque desse espalhamento, que muitas vezes na literatura a gente chama de espalhamento Delbruck, esse espalhamento foi comprovado 84 anos depois. Então, é um exemplo interessante também, né, de ver como foi preciso esperar 84 anos para ter evidência experimental. E o espalhamento Bragg-Miller, que é o espalhamento fóton-fóton, não espalhamento elástico, fóton-fóton, e fóton-fóton, mas fóton-fóton produzindo matéria antimatéria, gama mais gama, dando é mais é menos, elétron-pósitron. Esse espalhamento, esse efeito chama-se Bragg-Miller, ele foi estudado em 1934, por Hayek e por Wheeler, e só em 85 anos depois no SUF, que é esse grande laboratório dos lasers mais potente que nós temos em Xangai, é o Shanghai Ultra Laser Facilities, né? Esse laser já está trazendo os primeiros indícios de confirmação, mas o espalhamento Bragg-Miller ainda não está 100% confirmado. Então nós estamos esperando um evento que era da década, que foi estudado na década de 30, também dentro dessa visão de fóton-fóton sendo partícula-partícula, espalhamento fóton-fóton, que a gente estuda na cinemática relativística, né? Um fóton com outro fóton sendo espalhados, produzindo mais e menos, e agora a gente tem as primeiras evidências experimentais de que esse evento, que esse efeito ocorre dentro daquilo que prescreve a eletrodinâmica quântica. Então, o fóton, motivação, por que a gente vai falar tanto do fóton? Né? Tanto seja no aspecto teórico, no aspecto experimental e no aspecto tecnológico. Primeiro, o fóton, no modelo padrão, é muito importante compreender o momento chamado, vamos dizer, o momento do Fiat Lux. Quando a luz aparece no universo primordial. A luz não aparece no Big Bang, a luz aparece no universo, trabalha um pouco para chegar ao fóton, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, é importante, o fóton pode nos trazer mensagens interessantes de uma física, de uma transição de fase do universo primordial. O fóton também
ele é bastante presente na física, além do modelo padrão. Eu botei as iniciais aqui, o acrônimo em inglês, porque muitas vezes nos papers aparece Physics Beyond Standard Model. Então, na física, além do modelo padrão. Que física além do modelo padrão? Supersimetria, supergravidade, gravidade quântica, dimensões extras, teoria de cordas, loop quantum gravity. Então, tem uma série de modelos, de teorias físicas que não estão contempladas pelo modelo padrão e aonde a gente pode fazer experimentos de precisão usando fótons. Será que a supersimetria tem alguma realidade? A gente não encontrou as partículas supersimétricas no LHC, como se esperava, ou como se espera ainda, até 2030, para ver isso. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem evidências de arranjos de fótons produzindo uma mecânica quântica supersimétrica. Então, efeitos, teorias estendidas, teorias eletromagnéticas estendidas, sobre as quais vamos falar um pouco. Depois, a ligar fótons, áxions, até a Lilian, o Bernard e o João Paulo e o Leonardo, especialista nessa relação entre fótons e áxions, fótons e parafótons, fótons e dark fótons, e esses ALPs, são axion-like particles. Então, o fóton está envolvido também em experimentos que vão testar alguma física nova, além do modelo padrão. Tem vários laboratórios, vamos citar os laboratórios aqui, que estão debruçados, experimentando, fazendo experimentos de alta precisão com fótons para saber se, por exemplo, o caminho dos parafótons é uma boa extensão do modelo padrão, porque existe uma física mais fundamental que o modelo padrão. O modelo padrão não é uma física fundamental, apesar de ser a física mais refinada que nós conhecemos para descrever os 4% da matéria visível do universo. O modelo padrão tem muitos problemas, tem 13 problemas, 13 tensões internas violentas, que colocam o modelo padrão no paredão. E como o modelo padrão pode se livrar desses problemas? Um modo de ver se tem saídas além do modelo padrão vem com fóton, experimentos com fóton. Depois, relações de dispersão modificadas, Léo vai falar bastante sobre isso, vocês vão poder aprender isso nas aulas claríssimas do Léo, e está ligado a experimentos de luz extragaláctica. Os lasers extremos atuais, que vão estudar, então, por exemplo, efeito Bright-Wheeler, espalhamento fóton-fóton e outros efeitos, efeito Primakov, que é a transformação de áxions em fóton em presença de campo magnético, e os recentes desenvolvimentos na tecnologia da fotônica. Então, o fóton é vamos dizer assim, é uma estrutura, é um elemento da física, é uma entidade fundamental no aspecto teórico, no aspecto tecnológico e no aspecto experimental e tecnológico. Estou listando aqui, os slides vão ficar disponíveis para vocês, eu não vou falar sobre todos os slides que estão aqui, mas assim, esses experimentos são os experimentos importantes que estão usando lasers super intensos, lasers com potência muito alta, intensidade altíssima, portanto lasers que têm campos elétricos e campos magnéticos muito intensos, e estão estudando essas propriedades interessantes da luz, efeitos não lineares, que já começaram a ser estudados na década de 20, 1925, assim que saiu a mecânica, saiu o trabalho do Heisenberg, e depois saiu o trabalho do Dirac. Em 1925, um russo chamado Shaposhnikov já começou a propor a possibilidade de um eletromagnetismo, de uma não linearidade. Aliás, essa não linearidade já tinha sido discutida no século XVII. Então, pensar que a física, ela está sempre se retornando às origens, nem sempre as ideias são completamente novas, elas ficam adormecidas e voltam. Então, são esses os laboratórios, PVLAS, que estava na Universidade de Pádua, depois passou para a Universidade de Ferrara e agora está no CERN. O LSW, que é a luz que brilha através de paredes, é um experimento alemão. O BMV em Toulouse, na França. O VH na Holanda, na Alemanha também. O XFELS, que é um experimento europeu também, no Electroposito de Hamburgo. O L, que é esse Extreme Light Infrastructure, na Rússia, nos países da Tchecoslováquia, República Tcheca, Romênia e Hungria. O SOLV em Xangai, o CEL, que é uma progressão, é um upgrade do SOLV em Xangai também, e o ExCEL, que é esse da Rússia, que deve entrar em operação em 2026, trabalhando exawatt. Exa, o prefixo exa é 10 à potência 18. Então, 1 bilhão de trilhões de watts, que é a potência desse laser, um laser de curtíssima duração. Então, esses lasers são importantíssimos para os experimentos que nós vamos tentando ver
como o fóton se coloca nessas teorias efetivas não lineares que podem estar indicando caminhos além do modelo padrão. Nós estamos assim, navegando em alto mar, né? E o fóton está tentando ver qual é a melhor física para eu sair do presídio do modelo padrão. O modelo padrão ele é muito bom, mas ele é muito engessado, ele nos deixa diante de 13 problemas. Hércules resolveu 12, não foi isso? Foi 12, né? Então Hércules, né? Já Hércules. O Hércules pode estar aqui, ou vários Hércules aqui vão ajudar, né? A luz, se a gente observar um pouco, vamos dizer, se a gente não conhecesse, mandar um estudante de ensino médio calcular um campo elétrico, você não precisa dar nem lei de Gauss para ele, basta dar as constantes da física. Se nós pegarmos a massa do elétron, a velocidade da luz, a carga fundamental, que é a carga do pósitron, né, 1,6 10 menos 19 volts, e a constante Planck, a gente forma uma grandeza que tem a unidade de campo elétrico. Dividido por C, a gente forma uma grandeza que tem a unidade de campo magnético. Portanto, a gente está falando que a natureza ela tem embutida no aspecto, né? A gente está falando aqui de massa do elétron, que é o portador fundamental, eletromagnetismo. Velocidade da luz, relatividade. Eletromagnetismo e H, mecânica quântica. Então, combinando eletromagnetismo e mecânica quântica, a gente chega a um campo elétrico, 10 a 18 volts por metro. E um campo magnético de 10 a 9 Tesla. Esse campo magnético aqui é típico de estruturas astrofísicas muito intensas, como magnetários, pulsares, que têm campos magnéticos de 10 a 9 Tesla, 10 a 12, 10 a 13 Tesla. Então, nós estamos falando de uma escala de campos elétricos e magnéticos que estão vindo diretamente das constantes fundamentais da física. Então, o que esses campos estão dizendo para nós? São simplesmente, vamos ver, um cálculo acidental que eu faço, o que eu posso extrair de física desses números aqui. Depois, também, uma escala de tempo. Se eu pegar a carga do elétron ao quadrado, isso aqui é pura eletromagnetismo, mecânica quântica não está aqui. É 2 sobre 4 πy0 MC2. Não tem mecânica quântica aqui. Isso aqui dá um tempo. 10 a menos 15 segundos. Que tempo é esse? É uma escala de tempo que está associada a uma carga fundamental e a velocidade da luz e a polarização, a permissividade elétrica do vácuo. Então, é o tempo típico de processamento de uma interação eletromagnética. Então, quando um elétron encontra com outro elétron e se repele trocando fóton, essa interação se processa no tempo típico de 10 a menos 15 segundos. Né? É o femto, né? A potência, o prefixo grego é femto, né? Femtosegundo, 10 a menos 15 segundos. Então, e esses campos, o que eles nos indicam? Será que eu posso superar esses campos? Qual é o campo magnético mais intenso que a gente pode ter no universo? Opa, tudo bem? Qual é o campo magnético? Será que eu posso ter campos magnéticos tão grandes quanto eu queira? Matematicamente, B tende a infinito. Mas o que é o infinito para o físico? Né? Quanto é esse infinito? Quão grande pode ser um campo magnético? Um campo magnético de 10 a 19 Tesla, ele já desestrutura o vácuo de Higgs. Então, se nós produzirmos um campo magnético de 10 a 19 Tesla, aí a gente pode colapsar o universo. Então, o universo respeita, aqui nós vamos falar 10 a 9 Tesla só. Né? Mas então, será que eu tenho campos magnéticos mais intensos? Vamos olhar um pouco por que o campo magnético é tão importante. O campo elétrico é importante também, mas as estruturas estelares, as estruturas galácticas, elas são neutras. Então, em princípio, o campo elétrico delas é um campo muito pequeno, quer dizer, um campo dipolar, não é um campo monopolar, mas o campo magnético não. O campo magnético é muito intenso. Então, a gente tem pulsares, né, que tem praticamente campo elétrico zero, né, o campo magnético é 10 a 9, 10 a 12, 10. Então, esses campos marcam um divisor de até onde vão as equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell são excelentes, dão uma descrição de uma física muito ampla, né? Desde a escala, vamos dizer, da escala subatômica até a escala macroscópica. Mas quando as equações de Maxwell começam a mostrar defeito? Quando eu começo a falar de campos dessa intensidade. Aí tem que entrar em evidência os efeitos não lineares. Então, por exemplo, o que é uma teoria? O que é o eletromagnetismo de Euler e Heisenberg? É esse eletromagnetismo aqui, a divergência do campo elétrico, puro Gauss, puro Mach, por sobre epsilon zero. Mas aqui aparece um termo que é cúbico no campo elétrico,
Aqui esse campo elétrico é um vetor, que é o vetor E escalar E, e aqui o vetor E. Então, eu estou tirando a divergência de um escalar, que é E2 sobre C2, menos P2, vezes o campo elétrico E. Então, aparece um termo cúbico, modificando as equações de Maxwell, com um parâmetro psi. Esse parâmetro está ligado às propriedades fundamentais do eletromagnetismo. O que Euler e Heisenberg fizeram em 1935? Inspirados no trabalho de Dirac, de 1929, sobre o que é o vácuo quântico, eles imaginaram. Imagina uma onda eletromagnética em campos muito intensos, penetrando no vácuo. O vácuo grego, o vácuo vazio. Ela vai encontrar o quê? O vácuo quântico, partículas pares, né, de elétrons e pósitrons virtuais. E aí o fóton, que é muito energético, imagina um fóton na faixa dos raios gama, 10 a 20 Hz de frequência, ele já produz uma energia HI na faixa de 1 MeV. 1 MeV é suficiente para eu criar um par eletropósito. A massa de repouso do elétron pode ser 0,5 MeV por C3. Então, com 1 MeV de energia de um fóton, eu já tenho possibilidade de criar um par eletropósito. Mas todo mundo estudou na física alguma coisa, física 3 ou 4, e a relatividade restrita, ela proíbe o decaimento de um fóton. Se eu pegar um fóton e estudar a cinemática de um fóton que decai é mais, é menos, a gente não consegue, a gente viola a conservação de energia em momento. Eu preciso ter ou 2 fótons produzindo é mais, é menos, né? Ou até mais, mas um fóton real produzindo é mais, é menos, não. Mas a ideia justamente aqui é que o fóton penetra e ele vai interagir não com elétrons e pósitrons reais, com elétrons e pósitrons virtuais, do vácuo quântico. Então, esse fóton, ele vai perceber o vácuo quântico como um meio não linear. O Léo vai falar sobre isso para vocês. Um meio não linear. Então, o próprio vácuo se comporta como um meio material não linear, com índice de refração maior do que 1, com birrefringência, com várias propriedades. O vácuo, ele endoidece, dependendo do fóton que vai interagir com ele. E aí, por exemplo, olha, Heisenberg fizeram esse cálculo interessantíssimo. Eles pegaram, se eu somar todos os efeitos quânticos dos elétrons e pósitrons virtuais do vácuo quântico, isso gera novos termos nas equações de Maxwell. Então, a equação de Gauss do campo elétrico muda dessa forma, e a equação de Ampère-Maxwell do campo magnético, que seria simplesmente rotacional de B igual a corrente de deslocamento em amarelo, e aqui uma corrente externa. Agora aparece um termo novo dentro do campo magnético, então, seja, é modificado, ele vai de B para uma grandeza que seria Xi vezes essa grandeza aqui, que é proporcional a B, mas aqui tem uma alta não linearidade, termos cúbicos no campo magnético. E aqui é a corrente de deslocamento. Pega esse mesmo valor, a derivada temporal. O campo elétrico é corrigido aqui, como ele é corrigido aqui, a mesma correção. Então, esse trabalho é o trabalho original de Euler e de Heisenberg, que se chama Consequências da Teoria de Dirac do Pósitron. Eles, apesar de fizeram o trabalho em 35, né, mas o trabalho foi publicado em 36, no Zeitschrift Biophysik, e aqui tem o archive dele, que foi a tradução feita em 2006 pelo Hagen Kleiner, traduz o trabalho para o inglês. E esse trabalho é interessantíssimo por isso, porque ele mostra como, então, agora, essa interação entre mecânica quântica e eletromagnetismo modifica as equações de Maxwell. Então, se os campos são muito intensos, esses termos aqui, que são cúbicos em P2 vezes P3, eles começam a dominar sobre o termo linear. Se eu tenho um campo muito grande, E3 é maior do que P3 é maior do que B. Então, esses termos começam a adquirir uma certa importância e começam a modificar o eletromagnetismo. Claro que esse parâmetro Xi aqui é pequeno, mas aí a gente está falando de um parâmetro pequeno interagindo com um campo muito forte, pode dar uma grandeza razoavelmente mensurável. Então, a gente começa a ver correções não lineares ao eletromagnetismo. Então, isso vem, por quê? Porque o fóton agora é visto, né, já nós estamos em 1900, não vamos nos descontextualizar, nós estamos em 1935, 36, já se tem, Dirac já tinha formulado o trabalho da eletrodinâmica quântica em 1927, então já se tinha a percepção de que eu poderia, a mecânica quântica me trazia a noção de partículas virtuais, fóton virtual, elétron virtual, pósitron virtual. Então nós estamos falando aqui de um fóton, né, de um laser muito intenso que vai no vácuo e ele começa a perceber a estrutura do vácuo. O vácuo para ele não é vácuo, o vácuo para nós é vácuo. Para o átomo de hidrogênio, o vácuo é vácuo. Mas se eu falar de
Porque as transições são o quê? São transições na ordem do visível, então são frequências 10 a 15 Hz. Mas se eu pego um raio, imagina um raio gama ultra energético, desses das gamma ray bursts, 10 a 25 Hz de frequência. 10 a 25 Hz de frequência dá cerca de 10 a 5 MeV de energia. Isso aí, 10 a 5 MeV eu posso criar bilhões de elétrons e pósitrons. Então, o fóton, ele está no vácuo, mas para ele não é vácuo. Ele vê um meio material, que pode ter propriedades muito interessantes, de refulgência, dicroísmo, metamaterialidade, pode ter até índice de refração negativo, vai depender das condições. E aí isso nos leva, então, a ver que o eletromagnetismo não é só o Jackson. Né? O Jackson trata das equações de Maxwell, com muita competência, obviamente. Né? Mas a gente hoje, sempre como eu dou os cursos aqui de eletromagnetismo, eu vou sempre contabilizando da onde é que está saindo o eletromagnetismo no mundo. Hoje nós temos 58 extensões. Maxwell mais 58. Né? Eu classifiquei da seguinte maneira: 14 extensões, eu não preciso sair do modelo padrão. Eu tenho efeitos, por exemplo, efeito da física de quartos, efeito do Higgs, né, eletrodinâmico. Depois de 14 extensões, eu vou buscar fora do modelo padrão. Como a supersimetria modifica as equações de Maxwell, como a supergravidade, como a gravitação quântica modifica, como dimensões extras do espaço-tempo. Afinal, com a teoria de cordas são 10 dimensões. Qual é o eletromagnetismo que sai da teoria de cordas? Não é Maxwell, é Corningfield, que foi estudado em 1936. 34, 36. Então, Corningfield faz uma eletrodinâmica não linear que é descoberta 63 anos depois, em 1933, na teoria de cordas. Então, se você pegar, quero descrever o meu mundo, não é mais o mundo das partículas, é o mundo dos objetos estendidos, são as cordas abertas e fechadas. Então, se pegar uma cordinha aberta e tirar das vibrações dela o eletromagnetismo, não sai Maxwell, sai Corningfield, que é não linear, que é mais não linear ainda do que o Euler-Heisenberg. Então, são as extensões baseadas em física além do modelo padrão. Depois nós temos 20 extensões não lineares, baseadas em física de buraco negro, física de matéria condensada. Então, tem eletromagnetismo, porque cada um pode pegar uma, que deve ter umas 60 pessoas, né? Então, cada um pode sair daqui com um eletromagnetismo no bolso para estudar. Depois nós temos as extensões com efeito de dimensionalidade. O que é o eletromagnetismo para um fluoreno? O que é o eletromagnetismo para o grafeno? O que é o eletromagnetismo em 2 dimensões espaciais e uma temporal? O que é o eletromagnetismo em 5 dimensões? Quando a gente já fala de supercondutores topológicos. Então, o eletromagnetismo ele é muito, vamos dizer assim, vulnerável à mudança de dimensionalidade. O campo magnético, por exemplo, ele muda. O campo elétrico é sempre um vetor, mas o campo magnético não. Por exemplo, se o mundo tivesse uma única dimensão temporal e uma única dimensão espacial, um mundo bidimensional, 1 mais 1, um tempo e um espaço, não haveria campo magnético, só haveria campo elétrico. Quando eu vou para o plano, eu tenho uma dimensão temporal e 2 espaciais. O campo magnético se torna uma grandeza escalar, na verdade pseudo-escalar, ele perde caráter vetorial. O campo magnético só é um vetor em 3 dimensões espaciais no nosso mundo. Então a gente, né, seguindo Paulo Freire, né, a nossa experiência, né, nosso saber popular é de um campo magnético vetorial. Mas isso é porque nós nascemos em 3 dimensões. Se nós fôssemos uma formiguinha, o campo magnético talvez nosso seria um escalar. E se eu for para 5 dimensões, eu saio de 3 dimensões espaciais, vou para 4 dimensões espaciais e uma temporal. 1 mais 4, que é o mundo de De Sitter, que a gravitação usa muito espaço de De Sitter. Aí o campo magnético passa a ser uma matriz, ele já não é nem mais vetor, ele é matriz. Ele é uma matriz 4x4 e antissimétrica. Então o campo magnético ele vai carregando a noção de dimensionalidade. Então o eletromagnetismo muda de acordo com a dimensão por causa do campo magnético. O campo elétrico é sempre vetor, então vai ter sempre a divergência de um vetor. Mas como é que eu vou tirar a divergência de um tensor ou como eu vou tirar o rotacional de um tensor? Então nós temos que readaptar o cálculo vetorial para poder levar em conta o eletromagnetismo em dimensões extras. E a pergunta é, como ficariam as equações de Maxwell em dimensões fractais? Imagina que a dimensão agora não é mais um inteiro. Como é que eu vou fazer divergência rotacional? Como é que eu vou calcular campos elétricos e magnéticos num mundo fractal? Que é um mundo real, né? Fractalidade não é uma coisa abstrata. Então,
E a gente tem que olhar esse eletromagnetismo. Então tem coisa muito interessante. O professor Constantino de Sales, né, que tem sua estatística, né, que fala de fractalidade, a gente tem que adaptar agora um cálculo para o eletromagnetismo. Tem bastante gente. Interessante que os eletromagnetismos fractais são muito mais estudados pelos engenheiros do que pelos físicos. Se a gente olhar a publicação, elas são muito mais com a tribo da engenharia do que com a tribo da física. E aí, vai ser o objeto do nosso curso, o fóton vem se disfarçando. O fóton era quantum de luz, até 1923. Aí ele passa a ser partícula. Então ele deixa de ser simplesmente um poltergaster, né? E passa a ser uma partícula real. Aí depois vem o fóton virtual. Quando Dirac faz a quantização do campo das equações lá, Dirac quantiza o campo eletromagnético em 1927, antes ainda da sua equação, ele já lança a ideia de um fóton virtual. Então o fóton, tem fóton no mundo real e fóton no mundo virtual, né? O fóton poltergaster. Depois, de Broglie e Proctor. De Broglie começa a pensar, isso é um fóton de pequena massa, em física nada é zero. Mas o quão próximo de zero é a massa do fóton. Isso a gente está estudando até hoje. A NASA tem uma série de satélites MMS tentando ver qual é o limite mais próximo de zero da massa do fóton. Se chegou hoje a 10 a menos 53 quilogramas. Esse é o limite. A massa do fóton ela é maior, quer dizer, é menor, limite superior da massa do fóton, hoje parece ser 10 a menos 53 quilogramas. Então, o fóton massivo, que é o fóton de De Broglie e Proctor. Num supercondutor, quando o material transita da fase de condutor ou da fase de isolante para a fase de supercondutor, a interação eletromagnética no interior desse material ela é transmitida por fótons massivos. Os fótons não têm mais massa zero. O fóton de massa zero é esse que está chegando aqui, é o que chega do Sol, mas no interior do supercondutor o fóton não tem massa zero, é o fóton massivo, é o fóton que a gente chama de De Broglie e Proctor. Trabalho de Proctor da década de 30 e De Broglie já começa a trabalhar nessas ideias na década de 20. Depois o fóton dual. Quando o Dirac introduz os monopolos magnéticos, em 1931, no série de trabalho dele, né, em que ele prevê a existência de antimatéria e de monopolos magnéticos, nesse trabalho, quer dizer, o que sai dali, como é que é o fóton num eletromagnetismo com monopolos magnéticos massivos, que é hoje o que se busca. Monopolo magnético massivo. É o que busca no LHC. Tem uma colaboração especial para isso, que é a colaboração moedal de monopolos. Então, o monopolo é um objeto caçado intensamente em vários experimentos, né? com raios cósmicos, mas também no LHC. O que é o fóton dual? Vamos falar sobre isso na aula de quinta-feira. Então, é um outro fóton que está ligado a uma eletrodinâmica com monopolo. O que é o fóton escuro? Pergunte a Miriam. Pergunte a Miriam, o Bernardo e o Paulo. O que é um fóton escuro? O que é um parafóton? Né? Da onde é que esse fóton escuro pode aparecer? Né? Depois, áxion. Até que ponto o áxion é uma partícula estável? Quer dizer, os chamados efeito Primakov, né, que o Bernard estuda com bastante cuidado, o efeito Primakov é esse efeito em que uma partícula áxion, essa partícula áxion é um candidato à matéria escura, hoje é um dos candidatos mais prováveis, né, à matéria escura, que vem de física, além do modelo padrão. Essa partícula escalar, sem massa muito pequena e neutra, ela pode transitar no fóton. Então, se um áxion vem e encontra um campo magnético, ele vira fóton. Aí o fóton caminha mais um pouquinho e vira áxion. Então, o fóton, é o que eu digo, ele vai se disfarçando, né? É como se vem um fóton, né? Vamos dizer, um fóton traficante, aí encontra um bloqueio da Polícia Federal, da PRF, ou então um fóton que vota em Lula, né? O fóton que vota em Lula vem na Polícia Federal, a Polícia Federal vai falar, não, você não vai votar. Não, eu sou áxion, eu sou fóton, passo. Aí quando chegar lá de cá, não, eu sou fóton, vou votar no Lula. Então o fóton engana, ele vira áxion quando é necessário, mas tem que ter um campo magnético para isso. Campo magnético, como é que é o Flávio Dino? Magnético que fez o fóton virar áxion, né? Então, isso existe, é um mecanismo teórico. E esses lasers aqui, que a gente falou, estão buscando. Esse aqui, sobretudo esse LSW, laser, esse Light Shining Through Wall. O Light Shining Through Wall é justamente esse experimento. Eu tenho uma parede opaca, a luz não passa aqui de jeito nenhum, então você manda fóton.
Aí você manda luz, vem um laser e tem um campo magnético aqui fora. Aí o laser vem. Quando ele encontra a parede, o fóton não passa. Mas aí o fóton vira áxion, passa pela parede. Quando chega do lado de lá, ele vira fóton de novo. E aí o fóton passou pela parede de tudo. Então esse é o experimento, é o experimento chamado Light Shine Through Wall, né? Que precisa de um campo magnético externo. E aí é fóton, campo magnético externo, áxion. Isso pede uma não linearidade. É a chamada eletrodinâmica axiônica, que hoje é extremamente estudada em física da matéria condensada, por exemplo. Tem cosmologia axiônica. Então, são coisas importantes. E o fotino, também está o João Paulo e o Bernardo estão estudando. O fotino é o fóton de spin meio que a supersimetria traz. Na supersimetria, se a gente pegar a eletrodinâmica, elétrons e pósitrons, né, em interação com fótons, aí eu jogo a supersimetria. Então, como os elétrons e pósitrons carregados, vão aparecer escalares carregados. Então, vai ter elétron, pósitron, escalar, anti-escalar, fóton. Mas aí eu preciso de um elemento extra para fazer a supersimetrização desse objeto, quer dizer, para a supersimetria se completar, que é o fotino, que é uma espécie de um fóton, só que fermiônico. É um fóton de spin meio, neutro, porém supostamente massivo. Então o LHC está buscando esse fotino. Quem já ouviu falar dos chamados neutralinos, né, que se busca para tentar compreender se a supersimetria ela realmente está no espectro além do modelo padrão, o fotino é um candidato, e pode ser um candidato à matéria escura também, junto com o áxion. Só que o áxion é uma partícula pseudo-escalar, ou escalar. O fotino não. O fotino é uma partícula fermiônica. Então, é um fóton fermiônico. Um fóton que obedece ao princípio da exclusão de Pauli. É um fóton neutro, massa, massivo. A massa do fotino ela é um parâmetro que a gente não tem, assim, não tem um valor predido pela teoria. Ele tem limites. Então, os experimentos atuais podem indicar um fotino com massa na faixa assim, dos TeV, que é a energia do LHC. E seria, então, um fotino seria cerca de 1000 vezes mais pesado do que o próprio próton. Então, esses são os disfarces que o fóton pode apresentar. Então, quem é o fóton hoje? A gente pergunta, de que fóton você está falando? Do fóton escuro, do parafóton, né? Do fóton dual, do fóton que era áxion, mas que está em crise de identidade, ele não sabe se é áxion ou se é ALP, se é algum axion-like particle, né? Que existe uma categoria de axion-like particle saindo de modelos físicos que são física além do modelo padrão. No fundo, descendentes das teorias de cordas. As teorias de cordas podem estar nos mandando esses mensageiros para o nosso mundo. E aqui o que a Miriam tem estudado com o João Paulo Bernard, aí na iniciação científica dela, que são as equações de Maxwell agora modificadas pela presença do áxion e do fóton escuro, do dark fóton. O que eu marquei em amarelo é Maxwell. Então, se vocês olharem, divergência de E, equações de Maxwell no VAR, divergência de E igual a zero. Aí aparece um segundo termo, GA, gama, G, e aqui, esse aqui é o gradiente desse escalar. Esse escalar é o campo do áxion. E esse belinha, que está em escuro aqui, é justamente o fóton, é o dark fóton. Então aqui é o campo magnético do dark fóton, o campo elétrico do dark fóton, e aqui o áxion. Então a gente tem as modificações. Então as equações de Maxwell elas são alteradas dessa forma pela presença do áxion e aqui do dark fóton. Então aqui a gente observa, por exemplo, um termo não linear, ó, esse termo aqui depende de dois campos. Aqui o termo de Maxwell é tudo linear, divergência de E, só tem um campo. Aqui não, tem um produto de dois campos, o campo do áxion e o campo magnético de Maxwell. E aqui eu tenho o campo do áxion e o campo magnético do dark fóton. As equações de Faraday-Lenz e Gauss-magnetismo não se modificam. Depois eu tenho o Ampère-Maxwell. Aí eu tenho rotacional de B, perfeito, puro Maxwell. Aí é que entra um termo que tem a divergência, a derivada temporal do campo do áxion e o campo magnético de Maxwell. O gradiente do áxion, vetorial, campo elétrico. Então a gente começa a ver que o campo magnético, o áxion traz o campo magnético estático no campo eletrostático. Então, essa ideia de Maxwell, né, nas equações de Maxwell, para gerar campo elétrico a partir de campo magnético, eu preciso ter um campo magnético variável no tempo, né, que é o DDT, né, quer dizer, o DDT do B é a fonte do rotacional de E. Aqui não. Eu já tenho um campo magnético. Se eu tiver um problema puramente estático, eu vou ter um campo elétrico e vou ter um campo magnético por causa do áxion. O áxion faz esse acoplamento
do estático, o eletrostático com o magnetostático. E aqui, a equação relativística para o próprio áxion, envolvendo como fonte, quem é a fonte do áxion? O campo elétrico e o campo magnético de Maxwell, o campo elétrico de Maxwell, o campo magnético do Dark-Ford, vice-versa aqui, e aqui o campo elétrico e o campo magnético do Dark-Ford. E esses Gs aqui são as constantes que medem o acoplamento, aqui, acoplamento áxion-fóton, e aqui acoplamento áxion-fóton-Dark-Ford. E esse Xi aqui é um parâmetro que dá uma medida da possível massa muito pequena desse áxion. E isso aqui é o chamado efeito Primakov. O efeito Primakov ele vem desse termo aqui, em que um campo elétrico e um campo magnético se acoplam ao áxion. E é esse acoplamento aqui que faz o fóton transitar para áxion e vice-versa, o áxion transitar para fóton. Então é um sistema de equações simples, né? Problema bom para fazer em Física 3. Tirar as equações de onda do áxion, do fóton. O Rafael também está mexendo com isso, não está, Rafael? A tua eletrodinâmica é mesotrópica. A eletrodinâmica que o Rafael mexe, ele tenta ver que a origem do áxion é uma anisotropia do espaço-tempo. Então, assim, é um problema tranquilo para a gente fazer. Por que eu tenho que ficar sempre fazendo tudo com Maxwell? A gente aprende com Maxwell, mas vamos fazer com outras eletrodinâmicas. Então, essa eletrodinâmica é muito interessante. É assim, e isso aqui não é exercício acadêmico, isso aqui é paper. Está saindo trabalho, tem trabalho saindo sobre essas coisas, e essa é uma área muito rica por causa justamente desses leis. A tentativa maior de se emitir áxion, no LHC, tem na agenda do LHC, tanto do Atlas como do CMS, a busca de áxion. Mas talvez a busca mais promissora de áxion não seja em física de aceleradores, seja em física de laser ou até mesmo detecção através de anomalias astrofísicas. Então, os astrofísicos estão muito interessados. Tem uma cosmologia axiônica. A gente pode trazer o áxion e fazer modelos cosmológicos envolvendo o áxion também. Então, vamos dizer, é uma realidade teórica, né? O Tiago me ajuda aí. Eu acho que foi Pascal que falou isso, né? Que uma das tarefas da razão é buscar ideias que estejam além da razão. Né? Então, é o que a gente faz. A gente está sempre buscando coisas que ultrapassam, né? Tem aquelas coisas que a gente diz assim, a razão tem coisas que o próprio coração. O coração tem coisas que a razão desconhece. Mas a própria razão tem coisas que a razão desconhece. Né? Se a gente pensar nisso aqui, são projeções teóricas. E aí fica aquela briga, né? Pô, isso é pura matemática, isso é coisa de esses teóricos aí, né? E aí fica, na hora de dar projeto, esses caras não merecem nada, esses caras ficam inventando coisa. Bom, aí a gente conhece um pouco a história, né? Não seja um negacionista, conheça a história da física. Que é coisa mais combatida do que buracos negros em 1917. Em 1916 sentou um buraco negro, pô, isso é curiosidade matemática. Tanto é que Einstein ganhou o prêmio Nobel por tudo, menos pela relatividade. Foi preciso vir um matemático, físico matemático, Penrose, né? Roger Penrose, final da década de 50 ele se doutora, na década de 60 ele fala, ele era um lugar que dá muito valor a essas ideias, né? Ele era do Trinity College, em Londres, né? St. John's College, de Cambridge. E aí ele fala, bom, eu vou me dedicar a uma inutilidade. E ele vai ficar buraco negro. E aí, depois de 100 anos, o buraco negro aparece. Então a gente não pode ficar ridicularizando. Muitas vezes a gente encontra na própria comunidade, né? Não é ele que está falando isso, não são os extrema-direita da internet, são cientistas que estão dando isso, é curiosidade matemática, isso é pura matemática. Falava-se isso de Maxwell, falava-se isso de Einstein, e falava-se isso de Dirac. Dirac apanhou redondamente de Pauli e de Heisenberg, dizendo que o Pauli disse que não vamos nos colocar nessas loucuras desse Dirac, porque esse é o caminho mais triste que a física contemporânea está produzindo, é a equação do Dirac. Pauli falou claramente, em carta para Bohr, the saddest chapter of modern physics is Dirac's equation. E aí hoje a gente tem PET, Electron Positron Tomography, a gente tem a antimatéria, o que a gente não faz hoje usando a antimatéria, né? Então, eu estou colocando isso porque a gente olha para essa coisa, isso aqui é um mero exercício de física alguma coisa, ou é uma mera necessidade de produzir paper? Não, isso aqui tem significado. Pode ser que o significado não venha agora, acho que venha daqui a alguns anos. Então, estou colocando isso porque
nós temos que olhar essa física mais abstrata, né, com muito respeito e saber que o fóton é talvez aquele elemento que nos coloque essa realidade, vamos dizer assim, imaginária com a realidade real, né? Com a realidade que está no laboratório. O fóton pode fazer esse passeio para nós. E aí por isso que esses laboratórios lasers de altíssimo desempenho são importantes para testar essas novas físicas que são derivantes, né? Por exemplo, da teoria de cordas. Aqui está a eletrodinâmica axiônica, que no fundo é essa eletrodinâmica aqui sem o dark fóton. Aqui tem o acoplamento do áxion com o campo magnético, produzindo uma fonte do campo elétrico na equação de Gauss. E aqui é a mesma coisa. O campo elétrico aqui, aqui tem aqui a equação de Ampère-Maxwell produzindo aqui essa modificação aqui. O campo magnético acoplado ao áxion, o campo elétrico acoplado ao áxion, e a equação do próprio áxion. Então, eu queria chamar a atenção, né, para essa eletrodinâmica aqui também, que tem tido muita repercussão na física de matéria condensada e também muita repercussão na astrofísica. Por quê? Porque o áxion é um dos candidatos à matéria escura. Então, o áxion se acopla ao fóton. Apesar do áxion ser neutro, ele se acopla ao fóton. Justamente, o acoplamento é muito tênue, porque ele é uma partícula neutra, ele não tem carga. Então, isso faz a interação eletromagnética dele ser muito sutil. Mas isso pode ter, em presença de um campo magnético muito intenso, se esse campo B, por exemplo, aqui for muito intenso, esse gradiente do áxion, a constante de acoplamento aqui é pequena, mas se esse campo magnético é um campo magnético astrofísico na faixa de 10 a 16 Tesla, esse termo aqui pode ser maior, pode ser, assim, se tornar mais possante, pode ser contribuir com mais força para essa não linearidade nas equações de Maxwell. Então, essa é a chamada eletrodinâmica axiônica. Aqui o fóton de de Broglie prova. Se alguém quiser saber alguma coisa assim mais, um trabalho que eu acho que é mais antigo, né, um trabalho que é de 68, portanto tem 55 anos, esse trabalho aqui do Kobzarev e Okun é muito interessante. É um trabalho russo muito legal que fala sobre as implicações de um fóton massivo. E esse trabalho aqui é mais recente, de 2005, é um trabalho muito assim, faz um panorama muito grande ao longo do tempo de a discussão que surgiu ao longo das décadas do século XX sobre a massa do fóton. Então, é um trabalho que é um Reports on Progress in Physics. É uma revista boa, que é uma revista que, assim, é um trabalho que tem cara de quase um livro, né? Não é um artigo de 12 páginas, é um artigo de, talvez, de 80 páginas, em que faz todo um passeio sobre a discussão do fóton massivo. Aqui, quem quiser aprender alguma, aqui eu estou dando as referências, fóton dual e dos áxion, esse trabalho aqui do Huck e do Wang, né, que é de 2022, olha, 2022, mês de outubro, bem recente, né? Então, esse trabalho aqui vai fazer ainda um ano, é um trabalho que discute a questão da massa do fóton dual, esse fóton ligado a monopolos magnéticos. E o trabalho do Pierre Zikvi, que é um trabalho só de, ele faz uma resenha muito boa. A ideia do áxion vem da década de 80. Então ele faz uma resenha de quase 40 anos de busca de métodos experimentais de busca desse chamado áxion invisível. Então é um trabalho também muito assim, quem quiser ter uma ideia, se colocar, se contextualizar dentro da discussão, na discussão, esse trabalho também é muito bom para discutir os aspectos, vamos dizer, experimentais ou os aspectos mensuráveis de um possível áxion, que é um candidato à matéria escura. Aqui, esse trabalho também de 2020, né? Progressos recentes na física dos áxions e dos álons. Esses álons são axion-like particles, é uma categoria de partículas que tem características axiônicas. E esse trabalho aqui do grupo lá da CIFRA, Fabriqueza, Gabriele e Lanfranc, né? O fóton escuro. É um trabalho muito interessante também, que fala sobre o que é a física desse dark fóton, a origem e assim vai. Então, a luz, né, ela vem nos dá de presente o fóton, né? Quer dizer, o fóton é esse caráter, né, corpuscular da luz, e ele está presente em vários momentos aqui de nosso universo, desde as transições de fase primordial. Deixa eu colocar aqui, a primeira transição de fase, né, está aqui. Acontece em 10 a menos 38 segundos após o Big Bang. É quando o universo entra na fase de grande unificação.
10 a menos 38 segundos, a gente já tem a chamada primeira transição de fase. Nessa era, que é a chamada era grande unificada, nós temos uma temperatura na faixa de 10 a 30 Kelvin e energias, a escala de energia na faixa de 10 a 16 joules. Depois a segunda transição de fase, que é a transição que é aqui que o fóton nasce, né? 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, o universo passa para a segunda transição de fase, que é aquela que nós chamamos de transição de fase eletrofraca. Que é quando, então, eu vou mostrar depois as simetrias, o modelo padrão encontra o seu equilíbrio, o bóson de Higgs entra em cena, ele equilibra o estado fundamental dessa física do modelo padrão, e aí aparece o fóton e aparecem as massas são geradas. Nessa era, os campos magnéticos eram na faixa de 10 a 19 Tesla. Então, por isso que eu falei com vocês lá no início, que se nós chegarmos a campos magnéticos superiores a 10 a 19 Tesla, a gente já tem capacidade de estruturar o equilíbrio que o Higgs confere ao modelo padrão. Então, esse parece ser um limite experimental mais aceitável de campos magnéticos no universo. E a temperatura na faixa de 10 a 15 Kelvin. Depois a transição de fase da QCD, que é 10 a menos 5 segundos após o Big Bang. Então é quando, até então, os quarks e gluons estavam desconfinados. Nesses 10 a menos 5 segundos depois do Big Bang, os quarks se confinam com os gluons e começam a formar essas estruturas, né, que são prótons, nêutrons, né, as partículas subnucleares, as partículas hadrônicas, e a gente está já com um campo magnético mais fraco, na faixa de 10 a 16 Tesla, e a temperatura cai para 10 a 12 Kelvin, e a energia, a escala de energia nessa fase aí é até cerca de 200 MeV. Então, mais ou menos o fóton, quer dizer, ele entra aqui, né? Então aqui nós temos a primeira fase, que é a fase grande unificada. Nós temos um grupo de simetria muito amplo, que é o grupo de simetria SO5. Associados a esse SO5, nós estamos falando polos magnéticos, decaimento do próton. O decaimento do próton ele acontece se essa teoria que for verdadeira. Nós esperamos um decaimento do próton na faixa de 10 à potência 32 anos, né? Então, o fóton, o nêutron não, o nêutron decai em 13 minutos, mas o próton decairia em 10 à potência 32 anos, né? Então, essa primeira transição de fase. Depois, essa simetria é quebrada espontaneamente, e aí nós chegamos à simetria que caracteriza o modelo padrão, né? Desses 10 a menos 10 segundos, 10 a menos 38 segundos, né? Acontece, nós estamos na fase unificada, 10 a menos 10 segundos, a gente já começa a ter simetrias do modelo padrão. Aqui está a cor da QCD e aqui está o setor left e right da eletrofraca. Até aqui não tem eletromagnetismo. O eletromagnetismo só surge agora quando esse grupo aqui, essa simetria aqui se quebra e vira simetria eletromagnética. Aqui, então, nasce, né, o fóton nasce nesse momento aqui, 10 a menos 10 segundos após o Big Bang. E depois, né, nós temos essa transição de fase que sobra para nós, então a QCD está aqui e aqui nós temos o eletromagnetismo. A eletrofraca, ela ficou quebrada nessa transição. Quer dizer, ela não é perdida, nós recuperamos a teoria eletrofraca, só que a simetria eletrofraca, ela não é claramente visível como a eletromagnética e a simetria de cor da QCD. A simetria eletrofraca, ela está dispersa e a gente só encontra essa simetria se a gente observar certas relações entre constantes de acoplamento, entre os parâmetros da teoria, eles mostram que houve uma simetria numa era primordial, mas a simetria não é manifesta, como é o caso da simetria comum nas equações de Maxwell. Então, 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, aparece aqui o eletromagnetismo, a simetria eletromagnética, que é a simetria chamada de simetria de Gauge ou simetria de calibre, presente nas equações de Maxwell. Então, é nessa transição de fase que surgem os primeiros campos magnéticos, né? Surge a luz, então é o Fiat Lux. Então, o modelo padrão, nesse instante, né, o campo de Higgs, ele procura a sua posição de equilíbrio estável, o campo de Higgs está flutuando. À medida que a temperatura chega na faixa dos 10 a 15 Kelvin, o campo de Higgs, ele transita e ele se equilibra. Nisso que ele se equilibra, ele permite que as outras flutuações quânticas, elétrons,
quarks, né? E as partículas carregadas ganhem massa. Então, surge a massa das partículas nesse instante, surge um campo magnético na faixa de 10 a 19 Tesla e surge a noção de carga elétrica. A carga elétrica, então, como nós medimos hoje, conhecemos hoje, a teoria eletrofrágil, ela nos dá os bastidores do que foi a origem da carga elétrica. Ela nasce de um número quântico associado à simetria SO2 left e de um número quântico associado a essa simetria da hipercarga. Então, a combinação de um pedaço dessa simetria com essa simetria é o que nos dá hoje a noção de carga elétrica. Então, esse modelo é interessante também nesse sentido, no sentido de mostrar que as três interações que nós vemos no modelo padrão, elas têm uma origem comum. Na verdade, todas elas saem de uma simetria mais ampla, SO5. Esse é o significado de unificação. A unificação não significa que é tudo igual, significa que nós temos físicas diferentes. A interação eletromagnética é muito diferente da interação nuclear. E a interação eletromagnética é muito diferente da interação nuclear. São três interações diferentes, mas que têm uma origem comum. Então, esse que é o sentido da busca. O sentido da simetria é esse. É perceber uma unificação por trás das diversidades. Então, a interação fraca ela é muito estranha, no sentido de que ela não forma nada na natureza. Nós temos átomos e moléculas formados pela interação eletromagnética. Nós temos galáxias e aglomerados formados pela interação gravitacional. A interação fraca ela não forma nada. Não tem nenhuma molécula, nenhum átomo, nada, nenhuma estrutura agregada às custas da interação fraca. Pelo contrário, a interação fraca é uma interação de desintegração. É a responsável pela radiação nuclear. Então, radiação beta, o decaimento beta é o nêutron, que depois de 13 minutos vira um próton, um elétron e um antineutrino. Então, o nêutron decai. Ele vira próton, elétron e antineutrino. Esse decaimento é o decaimento fraco, que diz que então, as partículas mudam de sabor. Eu tenho o nêutron, que é uma partícula neutra, ele vira um próton, que é uma partícula carregada. Então, essa aqui é a mudança de sabor. Muda a categoria de partícula. O elétron vira um neutrino, emitindo um W. Então, a teoria eletrofrágil, ela mostra um pouco, e essa é outro exemplo interessante de uma física que foi combatida na época que foi lançada. Quando Enrico Fermi, em 1933, percebe que o decaimento do nêutron em protoelétron e antineutrino era uma nova física, não era interação eletromagnética, nem gravitacional, nem forte, ele lança, não, nós estamos diante de uma nova física. E ele lança uma teoria para essa nova física. E essa nova física era muito interessante porque ainda não havia neutrino. O neutrino era uma partícula hipotética, prevista em 1930 por Pauli. Em 1933, Enrico Fermi já dá ao neutrino, vamos dizer assim, uma categoria de partícula hipotética importante. E ele faz a teoria eletrofrágil baseada no neutrino. O neutrino, o primeiro neutrino só é detectado em 1956, 23 anos depois. Então, você está fazendo física de neutrino sem neutrino. Então, você está superando as razões da razão. Então, um pouco nesse sentido. E aí, Enrico Fermi é combatido. A revista Nature recusa o artigo dele, dizendo que o artigo dele era fora da realidade. Completely out of reality. Foi o parecer da revista Nature, que depois, anos depois, se retratou. Foi talvez o erro mais grosseiro que a revista cometeu. E hoje a gente sabe que a teoria eletrofrágil é isso, já deu vários prêmios Nobel. O próprio Enrico Fermi ganhou o prêmio Nobel, mas não por isso. Não pela teoria eletrofrágil, ele ganhou pela teoria dele, pela formulação que ele fez para a física nuclear de nêutrons lentos, que era enriquecimento a partir de nêutrons, bombardeando núcleos com nêutrons lentos. Nada a ver com teoria eletrofrágil. Mas ele propôs essa ideia, que era uma ideia muito disruptiva na época. Como pode o elétron virar um neutrino e emitir uma partícula? Como pode você estar falando de uma física que tem neutrino, se o neutrino talvez não quis. Depois teve vários trabalhos tentando provar que o neutrino não existia. Na década de 30, se vocês levantarem a literatura, tem vários artigos negacionistas sobre o neutrino. Até que Bruno Pontecorvo, que era um físico italiano, discípulo de Enrico Fermi, ele vai embora da Itália fascista e vai para a ex-União Soviética. E lá ele encontra todas as facilidades de trabalho
e ele desenvolve a física de neutrinos. A física de neutrinos, que hoje é muito forte na União Soviética, na Rússia, ela é descendente de Bruno Pontecorvo, que levou a física dos italianos, que os italianos se pegaram nos neutrinos por causa do Enrico Fermi. E aí, esses neutrinos só foram detectados em 56, a primeira família, em 62, a segunda família, e em 2000, a terceira família. Então, 70 anos para se fechar as famílias de neutrinos. Então, é um outro exemplo, né, de uma física que a gente tem que dizer, paciência, gente, as coisas não são tão simples quanto parecem. Vamos dar crédito às fantasias, né? Dar crédito a essas propostas que estão muito além da realidade visível. Então, eu estou querendo chamar a atenção. Então, está aqui a origem da carga elétrica. Então, a gente sabe que o modelo padrão, ele não trata a carga elétrica como um dado da natureza. Ele percebe que existem cargas mais fundamentais, simetrias mais fundamentais, que controlam essa simetria eletromagnética que chegou ao nosso mundo. Então, nós estamos aqui, mas 10 a menos 15 segundos, 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, nós estávamos aqui. O mundo era outro. Não havia massa. Então, se o bóson de Higgs não tivesse feito esse trabalho para nós não teríamos átomos, né? Quem já estudou Física 4 aí, fez o átomo de Bohr, né, quantiza lá o momento angular orbital, e a gente tira as órbitas atômicas. Raio quantizado, R, né, índice N. A gente percebe que o raio do átomo de hidrogênio é inversamente proporcional à massa do elétron, que vai com 1 sobre a massa do elétron. Então, se a massa do elétron é zero, o raio do átomo de hidrogênio seria infinito, ou seja, não teria átomo. Eu teria o próton infinitamente afastado do elétron. Então, a massa que está no átomo de hidrogênio, que é a massa do elétron, ela na verdade não é a massa do elétron, é o valor do Higgs. Né? A massa do elétron é pequena porque o Higgs se acopla ao elétron com uma constante de acoplamento de Yukawa muito pequena. Então, essa constante de acoplamento de Yukawa vezes o campo de Higgs me dá aquilo que nós entendemos hoje como a massa do elétron, que está no denominador. É não nulo, então o raio é finito. Então, sem o bóson de Higgs fazer a transição de fase e gerar massa para o elétron, nós não teríamos átomo. E não teríamos átomo, então não teríamos matéria. O universo seria uma espécie de uma sopa, né? Peitosa, né? A essa hora do dia, de quarks e gluons e outras coisas, né? Gluons, quarks, neutrinos, todo mundo ali numa tremenda sopa, né? Então está aqui. E nós compreendemos através do modelo padrão como o campo fóton, que é o nosso fóton, ele é uma combinação de um campo do universo primordial, né, de um campo de gauge, de um campo de calibre da simetria 1 e da simetria left. Então, o fóton, né, então, é da esquerda que nasceu a luz. Tá? Então, a luz está na esquerda. Lembre-se que aqui, S2 left, essa simetria ainda bem. Né? Então, lembre-se que a origem, tem uma camiseta que eu fiz colocando isso. Né? Da esquerda nasceu a luz. Eu quase apanhei no supermercado com um coronel. Quando ele viu aquilo, ele ficou encantado de raiva de mim. Eu falei, meu senhor, isso aqui é prêmio Nobel de Física. Isso aqui deu um... Ele ficou por conta, falando que eu estava debochando dele. Coisa de coronel. Mas é da esquerda que nasceu a luz. Tá? Então, a direita está fora do processo. Bom, a visão da luz, então, do modelo padrão. Está aqui. Então, a luz chega para nós via modelo padrão, com essas características aqui, sobre as quais eu já falei. E as escalas eletromagnéticas, estou colocando aqui de novo um exercício simples de análise dimensional para estudante até de ensino médio. Computando todas essas unidades fundamentais, aqui a gente forma campo elétrico, campo magnético, escala de tempo, escala de comprimento, escala de energia. Então, a constante de estrutura fina, quer dizer, que essa mistura toda, isso aqui era a grande questão que o Dirac lançou. Dirac dizia, a física só vai ser física o dia que ela explicar o valor 1 sobre 137 para a constante de estrutura fina. Ele morreu falando isso, a última visita dele à Grécia foi em 1983. Ele dizia que é preciso que talvez a gente reveja muitas coisas da física para chegar a computar, quer dizer, a constante de estrutura fina que nós medimos na escala de um MEV, que é mais ou menos a escala da eletrodinâmica, né? A gente chega a esse valor 1 sobre 137. Por quê? E é uma grandeza adimensional. Todas essas constantes aqui se compõem para dar grandezas dimensionais. Mas a constante de estrutura fina é adimensional, que é o que o Dirac dizia. Essa é a verdadeira constante fundamental da natureza. Uma constante
fundamental, ela não deveria ter unidade, ela deve ser privada de unidade, porque ela é tão fundamental que ela não carrega nenhuma escala. Então, não deve ter uma escala. Então, essa é uma questão importante, assim, uma questão de natureza fundamental, né, que Dirac deixou em aberto, né? É claro que nunca ninguém se ocupou muito disso, por ser uma questão, assim, você pode levar a vida inteira para tentar fazer isso, não fazer paper nenhum. Hoje em dia, né, a física, o trabalho da física não é mais construir teorias, é fazer paper. Antigamente, né, nessa época, 1920, 30, as pessoas se preocupavam com construir teorias. Hoje a gente se preocupa em fazer paper. Então, talvez não seja uma coisa que gere paper, né, mas é fundamental para a física. A teoria de cordas tentou, em 1985, 86, no boom das teorias de cordas, o pessoal em Princeton tentou calcular usando a teoria de cordas, a constante estrutura fina, mas não deu certo o projeto. Aqui eu vou só listar, quem estiver interessado, sobretudo os cosmólogos, astrofísicos, né, que estiverem interessados em compreender como evoluiu através do tempo, a partir de 1950, como a física foi estudando e vendo o problema da magnetogênese, eu selecionei os artigos que eu acho que são dentro da linha do tempo, né, podem ser os mais interessantes. O primeiro artigo que fala, né, sobre a origem, quer dizer, campos magnéticos de estrelas, né, e dos espaços interestelares. É sobre a origem, né, sobre o nascimento, né, de campos magnéticos de estrelas e do espaço interestelar. Esse trabalho aqui do Zadig Naturforschung, né, desse PIR. Depois tem o Fred Hoyle, que é o famoso astrônomo, que fez um trabalho interessante sobre a origem de campos magnéticos. Esse trabalho do Zeldovich é muito interessante, está publicado também nessa revista, a tradução em inglês, JET 21 de 65, que ele faz um modelo para aquilo que é o magnetismo no universo. Kip Thorne também, que é um astrofísico e um relativista muito importante, se preocupou com essa questão, mas eu acho que o trabalho mais interessante, assim, vamos dizer assim, que tem o status de um grande resumo, a gente faz uma análise, né, bem consubstanciada de como a ideia de campo magnético surgiu no universo, como como os campos magnéticos evoluíram dinamicamente no universo. É esse trabalho do pessoal de Padova, Grasso, Rubinstein, que é campos magnéticos no universo primordial. Então, eu trabalho como os campos magnéticos evoluíram de 10 a 19 Tesla, os campos magnéticos galácticos que nós temos hoje, que são fraquíssimos. Às vezes, campos magnéticos na faixa de 10 a menos 8 Tesla. Nós estamos falando de 27 ordens de grandeza. Claro que em estruturas isoladas podem ter campo magnético muito intenso, mas o campo magnético é um vetor. Então, pega o vetor de uma estrela, o campo vetorial de uma supernova, o campo vetorial de outra supernova, o campo magnético de uma estrela de nêutron, soma tudo, o campo magnético de uma galáxia é muito fraco, na faixa de 10 a menos 5 graus, 10 a menos 9 Tesla. Então, por que isso? Então, qual é a importância dos campos magnéticos para a cosmologia? O professor Mário Novello, aqui do CBPF, é uma pessoa que trabalha ardentemente nessa questão de a relação entre cosmologia e campos magnéticos cósmicos. Tá? Então, acho que é uma questão que, se alguém quiser fazer assim, às vezes o estudante quer dar um seminário, o estudante quer fazer um trabalho final de curso, ou o professor quer organizar uma aula, falando um pouco dessa questão para tirar o eletromagnetismo da mesmice, esse trabalho aqui é muito bom, é um Physics Reports. Physics Reports é realmente trabalho de revisão, é um livro, é como se fosse o projeto de um livro, então, portanto, é bastante, em geral, muito didático e dá toda a lista de referências, a gente compreende a evolução da área. Então, eu sugiro esse trabalho aqui. Mais recentemente, né, o Vachaspati, da Universidade de Texas, vem trabalhando em muitas coisas interessantes também sobre campos magnéticos e a cosmologia. Campos magnéticos que eles chamam de cosmológicos, né? São as primeiras transições de fase do universo primordial. Eu acho que você, né, Bernardo, está dando uma olhada nessa questão da produção de campo magnético por transição de fase de primeira ordem, né? Então, são assuntos de pesquisa atual. Vocês estão vendo que a gente é 2020, 2019, 2021, e
Então, a discussão de campos magnéticos é uma discussão muito rica. Eu acho que, dentro de um curso de eletromagnetismo, em vez de ficar calculando campo magnético espira, campo magnético, sei lá, de corrente infinita, cara, vamos olhar o campo magnético galáctico, vamos falar de coisas que estão acontecendo, né? O estudante pode ficar... Claro, trabalhar com campo magnético, fio carregado infinito, uma vez na vida não faz mal a ninguém. Mas ficar depois, calcular campo magnético de um gato arrepiado, calcular campo magnético de uma maçã eletrizada. Isso aí não é problema de eletromagnetismo. Eletromagnetismo hoje não é calcular campo. Calcular campos, nós temos pacotes que fazem isso. A questão hoje é saber como ler a presença desses campos, né, na formação de grandes estruturas do universo. Inclusive, materiais em laboratório também. Materiais magnetizados. Isolantes topológicos, supercondutores topológicos, semimetais de Dirac, semimetais de Weyl. Como é que são as estruturas de campos magnéticos nesses metais que estão sendo produzidos agora? Aqui, esse trabalho de 2021 também é um trabalho que assim, mexeu com a comunidade astrofísica, que é por que aconteceu essa amplificação muito rápida de campos magnéticos, né, de aglomerados galácticos. É um trabalho da Nature Astronomy de 2021. Muito interessante esse trabalho. Aqui também um trabalho de 2020, importante também, que foi uma explosão de ondas de rádio, né, que a gente tem explosão de raios gama, explosão de raio-x, esse aqui é uma explosão de ondas de rádio associada a essa magnetite aqui de nossa galáxia. Já está tudo especificado aqui. Vou botar outros resultados aqui. Um resultado que eu acho mais interessante, esse aqui, de 73, foi quando pela primeira vez se observou a origem cósmica de gamma ray bursts. Né? Isso, então, gamma ray bursts hoje em dia é uma questão importante do universo tardio, e essa questão aqui, ela está dando origem, deixa eu ver aqui uma coisinha só. Isso tudo aqui, ó, é relação entre quantum gravity e a massa do fóton, quer dizer, limites da massa do fóton através de gamma ray bursts. Então, usando esses dados astrofísicos, né, para tirar limites de física fundamental. Quer dizer, a massa do fóton, que é computada, por exemplo, no supercondutor, comparar com a massa do fóton que vem, por exemplo, de gamma ray bursts ou de transições atômicas também. Então, são modos diferentes de tirar importantes informações sobre física fundamental. Esse trabalho aqui é um trabalho que mostra não os problemas do modelo padrão da física de partículas, mas do modelo padrão lambda CDM, o modelo padrão da cosmologia, que são problemas que talvez estejam ligados ao setor magnético do universo. Dados do universo primordial, obtidos através de supernovas do tipo 1A, e dados do universo recente, universo primordial e universo recente. A gente tira dados daqui e dados daqui, computa as mesmas coisas, por exemplo, a constante de Hubble, e encontra uma discrepância razoável, dentro uma discrepância que não é compatível com os limites de erro. Uma discrepância que está além do erro. Então, isso mostra que tem um problema no modelo padrão cosmológico. Como aliviar essa tensão que existe se eu calculo a mesma grandeza com dados do universo primordial e dados do universo tardio, usando, claro, a física do modelo lambda CDM, que é o modelo padrão cosmológico. Tem um problema. E aí, talvez o problema seja a presença, a descoberta recente de vastas extensões de campo magnético em regiões do universo onde não se levava em conta. Eu acho que esse trabalho aqui, peraí, acho que coloquei aqui, acho que eu não coloquei essa referência aqui, mas é uma referência importante, que foi a descoberta de uma região na faixa de 10 à potência 7, portanto 10 milhões de anos-luz, de uma região intergaláctica completamente magnetizada. Então, levando em conta, né, essas grandezas, né, esses campos magnéticos que estavam vacantes no modelo padrão cosmológico, isso pode resolver algumas das tensões do modelo padrão. Então, o setor magnético, vamos dizer, o setor magnético da cosmologia é muito importante. Deixa eu colocar aqui mais alguma coisa. Agora, então esse trabalho aqui desse grupo aqui, eu acho que o pessoal de Barcelona, é um trabalho também está na Nature Astronomy, é um trabalho muito interessante que dá uma visão bem conjunta do problema. Quer dizer, você se coloca dentro do problema e vai buscar, se você está interessado em resolver algumas das questões que ficam.
Bom, então aqui eu estou só voltando àquilo que eu falei, essa referência eu já tinha citado lá no início, são as referências do Self, né? Aqui eu estou basicando, então, por exemplo, resultados recentes com fótons, né? Então, esse trabalho aqui, referentes a isolantes topológicos, de 10 anos atrás, é um trabalho também que mostra efeitos de uma eletrodinâmica não linear presente em isolantes topológicos. Depois, esse trabalho aqui é um trabalho também envolvendo arranjos de laser para escrever isolantes topológicos e usando a não linearidade. Esse trabalho aqui que eu acho que é interessante, que é um trabalho que coloca assim, a supersimetria é algo muito debatido, né? Se coloca aqui, o que é supersimetria? Afinal de contas, a supersimetria, se ela não for encontrada no LHC, é uma negação da supersimetria, ou o que está sendo negado se nós não encontrarmos as partículas supersimétricas no LHC? Então, a supersimetria, ela é uma simetria, vamos dizer, independentemente de falar de partícula. Ela é uma simetria associada à estrutura do próprio espaço-tempo. Então, a relatividade restrita, ela nos dá para nós que o universo, né, quer dizer, que o nosso espaço-tempo, ele é composto de estruturas que são chamadas cones de luz, né? A luz é o absoluto. Então, nós temos a região interior ao cone de luz, a região exterior ao cone de luz e a própria superfície do cone de luz. Então, na superfície do cone de luz, propagam-se as partículas com velocidade da luz, massa de repouso nula. No interior do cone de luz, nós temos as partículas que se propagam com velocidade menor do que c. Respeitamos a causalidade. E fora do cone de luz, nós temos a quebra da causalidade e nós temos, então, por exemplo, partículas taquiônicas, que viajariam com velocidade maior do que a da luz. Então, o espaço-tempo é todo dividido em estruturas de cone de luz. Qual é a origem desses cones de luz? Quer dizer, Einstein nos dá o absoluto da velocidade da luz como um postulado da relatividade especial. A pergunta é, esses cones de luz, eles são assim porque são, eu aceito, ou eu posso buscar também uma origem para esses cones de luz? Então, o que está por trás dos cones de luz é a supersimetria. Então, a gente pode definir o que é a supersimetria como sendo uma simetria do espaço-tempo. Uma simetria a partir da qual eu consigo gerar toda a estrutura de causalidade dos cones de luz do espaço-tempo. E aí eu chego na relatividade especial. Em palavras mais caligráficas, mais simples, né, é como se a gente dissesse, a supersimetria é a raiz quadrada da relatividade. Então, se eu pegar a supersimetria e elevar ao quadrado, supersimetria composta com supersimetria me dá relatividade especial. Então, isso é supersimetria. A busca de compreensão da estrutura causal do espaço-tempo da relatividade. Perfeito. Agora, quais são as consequências de eu descobrir que por trás da relatividade especial tem uma simetria especial, um caráter fermiônico? Então, aí tem todo um aspecto, vamos dizer, um pouquinho mais técnico, matemático. A pergunta é, quais são as consequências? Uma das possíveis consequências é a existência de novas partículas. Mas aonde estão essas partículas? No nosso mundo, ou seriam partículas muito massivas que só seriam atingíveis se eu tivesse experimentos com altíssimas energias? A questão é, para se dar, vamos dizer assim, organicidade a essa supersimetria do nosso mundo, nós buscamos mecanismos. Toda simetria, nem todas, quase todas as simetrias boas da natureza são violadas. O universo não é simétrico. O universo hoje é pouco simétrico. Ele era simétrico lá atrás, SO5. 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, o universo ainda estava numa fase muito simétrica. Ninguém tinha massa, todo mundo tinha massa zero, ainda não havia carga elétrica, então ainda não havia os atributos quânticos que começaram a gerar a desigualdade. Né? Então o universo não era capitalista, o universo era completamente socializado. Todo mundo, ninguém tem carga, ninguém tem massa, todo mundo pobre, mas todo mundo feliz. Né? Até que o bóson de Higgs chega, capitalista pra cacete, né? E fala, ó, carga para cá, não carga para cá, massivo para cá, não massivo para cá. E começa a desenvolver as estruturas de classe da sociedade universal. E aí, a gente está perdendo a simetria. Então, o universo tem poucas simetrias por causa do mecanismo de Higgs. Né? Não é culpado, ele está mostrando a realidade. Né? Bom, muito bem. E por trás disso, o que eu quero? Eu quero, então, reproduzir a supersimetria dentro desse panorama. O mundo não é simétrico,
Então o mundo não é supersimétrico. Se ele não é simétrico, ele nem supersimétrico. Agora, o que aconteceu com a supersimetria? Mas eu tenho que mostrar para os governos que eu quero dinheiro para construir o CERN. Então, o CERN, né, quer dizer, os grandes laboratórios estão em busca de fundos. E ele tem que dizer, olha, eu descobri, eu achei, tem que descobrir. Então, eu vou ter que trazer um jeito de trazer a supersimetria para o mundo real. É artificial, é pura engenharia. Você pode fazer supersimetria sem precisar falar de partículas que podem ser descobertas no LHC. Então, se o LHC, daqui a 10 anos, dizer, ó, não tem partícula supersimétrica, nem no LHCb, nem no Atlas, nem no CMS. Acabou. Então, significa simplesmente que o que nós estamos incriminando é o mecanismo que nós elaboramos para fazer a conexão da supersimetria com o mundo real. E toda a simetria, o mecanismo de Higgs, é uma quebra de simetria. Como é que eu compreendo a massa do elétron? Como é que eu compreendo a massa do quark? Por que o quark T tem uma constante de acoplamento com o Higgs que é 1 milhão de vezes mais intensa do que a do elétron? Por quê? Por que eu vou descobrindo essas assimetrias? Porque lá atrás eu percebi que o universo tinha uma simetria primordial, que era a simetria eletrofrágil. Ela não era quebrada ainda. Então, o que a gente faz muitas vezes é tentar compreender a diversidade a partir de uma simetria que existiu no mundo primordial. Então, nós somos diferentes, sim, porque nós temos vários atributos que nos distinguem hoje em dia uns dos outros. Mas no universo primordial não tinha carga, não tinha massa, não tinha constante de acoplamento. Então tudo era igual. Mas aí as interações foram aparecendo e foram, ó, você interage eletromagneticamente, você interage fortemente, você interage fracamente, você interage gravitacionalmente. Você foi distinguindo as partículas. A supersimetria, então, ela tem que ser trazida para esse modo de trabalhar. Como que eu posso mostrar que a nossa diversidade, ela está associada a uma supersimetria que foi quebrada? Então, o que se descobriu é como eu posso relacionar quebra de supersimetria com o mundo real. Então, eu digo, supersimetria quebrada, existem as partículas do modelo padrão, mas numa escala 5 vezes, né? A escala do modelo padrão é 250 GeV. Numa escala acima de 1 TeV, portanto, 4 ordens de grandeza, 4 vezes, não é 4 ordens de grandeza, 4 vezes a escala eletrofrágil, 1 TeV, eu já consigo trazer indícios de supersimetria, eu consigo aproximar a supersimetria no mundo real. Mas isso é uma construção. A supersimetria não diz isso. A supersimetria apenas te oferece espaço de parâmetros para você fazer isso. Mas você também poderia dizer o seguinte: não, eu não quero fazer isso. Eu vou deixar a supersimetria lá em cima, nas altas energias. Eu não preciso querer fazer essa transição para cá. Por que nós fazemos isso? Porque existe um deserto, que a gente chama de o deserto das escalas de energia. Nós temos uma escala de energia de 200 MeV para física nuclear. Aí a gente vem para 250 GeV para interação eletrofrágil. De 250 GeV, eu pulo para 10 à potência 16 GeV. Ou seja, eu pulo 14 ordens de grandeza. Então, eu tenho um deserto de 14 ordens de grandeza sem uma teoria física fundamental. Eu saio da teoria, eu saio da eletrofrágil e vou para a grande unificação. Eu caminho 14 ordens de grandeza sem uma física para preencher esse deserto. E a supersimetria ela pode ser colocada para preencher esse deserto. Então, a supersimetria, eu posso mantê-la lá em cima, perto da unificação, eu posso trazê-la para o deserto, ou eu posso trazê-la para o nosso mundo. Então, eu que vou escolher. Então, eu fiz uma escolha. Eu quero mostrar para a União Europeia que eu preciso de dinheiro para descobrir essas partículas aqui. Aí tem todo o discurso, então gera melhores coisas, o acelerador gera nova tecnologia, nova engenharia, né? Melhores chocolates, melhores absorventes, tudo isso faz parte do LHC. O LHC gerou tratamento médico, gerou até o www, já tem física do LHC para produzir melhores chocolates suíços, absorventes melhores, então tem todos os acessórios para o governo dar dinheiro. Mas na verdade o que a gente está buscando é significado. É saber como é que o universo transitou de 10 a 16 GeV
para 250 GeV, que é onde o Higgs fixa a nossa física. Então, nós temos 14 ordens de grandeza, 250 GeV para 10 à potência 16 GeV. Então, nós temos de 10 a 2 para 10 a 16. Tem que ter uma física aqui, quer dizer, a física não se conforma com esse deserto. E aí eu tenho supersimetria, ela pode se encaixar aqui, ou deixar ela lá em cima. Por exemplo, a simetria conforme, ela fica lá em cima. Ninguém acusa a simetria conforme, que é tão fundamental para os experimentos de alta energia, de não ter partícula. Não tem partícula associada à física conforme. Simetria conforme não tem representação de partícula. A supersimetria pode ter. E aí a gente fez isso, vamos dizer, arrumou esse expediente, vamos trazer a supersimetria para o mundo real. Isso aí, a gente tem um projeto, vamos dizer, mais palpável, dizer, eu vou descobrir coisas, aí tem um prestígio científico também. Estados Unidos que compete com a Europa, né? Então tem toda a discussão de prestígio científico para quem vai descobrir novas coisas no universo. Mas eu estou só querendo chamar a atenção para o fato de que a supersimetria não foi descoberta no LHC. E talvez não seja. Então, os negacionistas da supersimetria, que a gente encontra em tudo quanto é lugar, a supersimetria não existe, o LHC não sei o que, cara, não precisa existir, porque ninguém está julgando a supersimetria, nós estamos julgando o mecanismo de quebra da supersimetria. Uma coisa é você ter a simetria, outra coisa é você propor mecanismos de quebra, para poder trazer aquela, como dizer, ajustar aquela simetria às diversidades do mundo real. Esse é um outro programa, que eu queria chamar a atenção. Então não tem massa? Tem massa muito alta. Quer dizer, elas teriam, ou tem, quer dizer, antes da quebra da supersimetria, não. Mas depois da quebra da supersimetria, o que a gente coloca hoje, antes da quebra, não. Ninguém tem massa antes da quebra. Né? Nem o Higgs, depois que o Higgs se configura, você precisa ainda ter a quebra, porque você tem a quebra da supersimetria e você tem então 3 quebras. Vamos dizer, a quebra gradientificada. Você pode colocar a quebra da supersimetria e depois a quebra eletrofrágil. Então, quando a supersimetria é quebrada acima da escala eletrofrágil, ela já gera massa para as partículas supersimétricas. Agora a questão é, você pode colocar essas massas aqui embaixo ou deixá-las lá em cima. Então, o que você faz? Eu vou trazer aqui para baixo para dizer que eu vou procurar e vou descobrir. Mas se você não descobrir elas aqui, elas podem estar cá em cima. E elas podem dar resultados indiretos. O LHCb, na minha opinião, acho que o LHCb eu vejo com muito mais expectativa. O LHCb, que não busca diretamente as partículas supersimétricas, busca a origem da massa, do que o Atlas e o CMS, que querem detectar a partícula, quer pegar o fotino, quer pegar o neutronino, quer pegar o quark escalar. Se esses objetos não aparecem no CMS e no Atlas, pode ser que eles apareçam no LHCb através de novos canais de decaimento. Através de novos canais de decaimento. Então, você pode, a supersimetria, ela abre canais de decaimento no setor de quarks B, da física dos big hadrons, né? Dos hadrons com quark de quark BB barrado, né? Então, pode ser que a supersimetria, ela abra, que são partículas virtuais, que são produzidas a altas energias, e elas abrem esses canais de decaimento, tendo um decaimento mais abundante do que o previsto pelo modelo padrão. Então, só para finalizar, então, o que a gente espera é que hoje o LHC trabalha, e vamos dizer, o MSSM, que é o chamado modelo padrão minimamente supersimétrico, ele trabalha com a possibilidade de que as partículas supersimétricas tenham massa na faixa dos TeV. A energia do LHC, dos 2 peixes, é 14 TeV. Então, você espera produzir partículas supersimétricas nessa região, entre 1 TeV e 10 TeVs. Tá? Mas pode ser que isso não aconteça. Pode ser que as partículas supersimétricas estão com massa lá em cima da grande unificação. E aí você tem que dar conta disso. Então, são 2 mecanismos distintos. E nós escolhemos esse, porque esse, vamos dizer, você está mais próximo de dar uma satisfação, né, de que você está descobrindo coisas novas a partir da supersimetria. Já vou lá, tá? Só um instantinho só. Mas eu estava chamando a atenção é que esse arranjo de lasers, ele forma um sistema quântico que é supersimétrico. Então, nós temos já exemplos de supersimetria em sistemas quânticos em matéria condensada. A supersimetria, ela aparece como uma simetria emergente e isolante topológica. Agora, em física de partículas, ainda nós não descobrimos as partículas supersimétricas. Isso eu estou querendo dizer. Foi na hora. Talvez tenha respondido um pouco a pergunta que eu ia fazer. Mas a ideia é que se você, então, deixar a massa das partículas tão alta, né, que você, na verdade, não esperaria ela, qual seriam os outros
forma de falsear essa supersimetria, né? Isso. Tem outras esperanças? Como agora dos quartos e terceiros? Sim, tem várias maneiras de você manter a supersimetria em altas escalas sem necessariamente conectar com o mundo de baixas energias. Por exemplo, são desenvolvimentos também teóricos com dimensões extras, por exemplo, né? Então você pode deixar a massa das partículas lá em cima, né? Lembrando, né, que você tem hoje as chamadas large extra dimensions, e deixar, ou você deixa as massas. É muito ajustável, porque o modelo padrão supersimétrico, ele tem modelos que tem 5 parâmetros só, muito bom, mas tem modelos que tem 105 parâmetros. Então, com 105 parâmetros, você faz qualquer coisa. Então, você tem uma grande indefinição naquilo que seria, por exemplo, a massa do gravitino. O que é o gravitino? O gravitino seria a partícula que a supersimetria traz para fazer a mediação fermiônica das interações gravitacionais. Da mesma maneira que o graviton é o quantum, né, de onda gravitacional, a supergravidade introduz um parceiro que é o gravitino. Como você tem fóton e fotino, você tem o graviton, que tem spin 2, e o gravitino, que teria spin 3,5. E a massa do gravitino ela é muito variável dentro da maneira, dependendo do modo como você quebra a supersimetria. Você pode ajustar a massa do gravitino para ser muito baixa, tipo alguns elétron-volts, como você pode ajustar ela também para ser na faixa de alguns keV. Então, é tudo muito engenharia, esse que é o problema, né? Você consegue trazer a supersimetria próxima da realidade dos aceleradores presentes, mas isso é uma construção, eu chamo de bastante artificial. Se não fosse pela massa, o que você me diria se não fosse a massa? Canais de decaimento, por exemplo. Isso, por exemplo, uma partícula, pelo modelo padrão, ela tem uma taxa de decaimento. Se você tem supersimetria, você traz novos acoplamentos dessa partícula. Então, ela pode decair de outros modos. Ela pode apresentar uma taxa de decaimento que é muito maior do que aquela que você mede, porque ela tem mais canais. Então, a supersimetria, porque o decaimento ele é feito por partículas virtuais. Por exemplo, no decaimento, quando a gente mede o bóson de Higgs, quando o bóson de Higgs foi medido em 2012 no MED-APC, o que nós medimos não foi o bóson de Higgs real, foi o quark e o antiquark. Você tem feixe de prótons, né? Então você tem feixe de prótons libera, você tem gluons, os gluons podem se materializar em quark e antiquark. Aí o quark e antiquark se fecham no Higgs virtual. Esse Higgs virtual é que vai decair naquilo que você vê no LHC. Você não vê o Higgs, mas você vê os produtos do decaimento via modelo padrão. Então, você teria, e esse Higgs é virtual, então a supersimetria te daria vamos dizer assim, um espectro mais amplo de partículas virtuais que facilitariam o decaimento dessas partículas do bottom, né? dos mesons B barrado. E aí você teria canais de decaimento mais altos. Por que são mais altos? O modelo padrão prevê um valor. Eu estou obtendo um valor maior, significa que eu tenho mais decaimento. Isso pode ser um indício da supersimetria. Indício, tá? Indício, menos do que 5 sigma. Né? Só vai ser descoberta a hora de chegar no 5 sigma. Então, o indício pode ser 3 sigma, 3,5 sigma, né? Mas a hora que for 5 sigma. Então, como é que é o nome? Thales, né? Thales, né? Thales. Tá? Pode ficar em Thales. Thales. É sem S, sem S? É com R. Ah, com R, tá certo. Então, desculpa. Então, a hora que porque eu vou aprender o nome de vocês. Então, a hora que a supersimetria ela mostrar que realmente esses canais de decaimento mais abundantes, eles estão associados, está confirmado que é maior do que o modelo padrão prevê, com razão 5,5, a gente pergunta, vamos consultar a lista de teorias. Qual é a teoria que me coloca mais próximo dessa realidade? Hoje é a supersimetria. Amanhã pode ser outra teoria. Então, a gente está falando de uma física que está lá na frente. É isso que eu acho que é importante a gente ter a louca. É criticável, sim, mas também é um ponto de vista que a gente pode adotar. Imaginando que a história da física nos mostra que se Enrico Fermi tivesse guardado o trabalho dele na gaveta porque a Nature recusou, a que ponto nós estaríamos com as interações fracas? Se Dirac tivesse ficado com medo do Pauli e do Heisenberg e não tivesse feito, porque ele tomou a porrada com o paper de 28, mas ele foi em frente. E aí fez o paper de 31. E aí previu a antimatéria, que ficou mais louca ainda a coisa. Só ficou mais irado ainda. Mas aí a antimatéria apareceu. Então, se ele tivesse bloqueado, então eu estou falando, às vezes em física, a gente não pode se bloquear. Tem que assumir uma posição. Eu sou na posição, sei lá,
platônica, sou platônico. Então, tudo bem, sem vergonha, sem complexo de culpa. Sou platônico, vou em frente, vou acreditar que a matemática... Já não dizia isso. Deixa a matemática te conduzir. A matemática nunca erra. A física erra. A matemática não. Se a matemática te leva até onde ela puder, lá você vai interpretar. O papel do físico é interpretar. Ele dizia muito isso. Interprete os teus resultados à luz de algum novo conceito físico. E ele dizia, se você não tem matemática, invente. Ele falava isso. Não leve o teu problema para o matemático. Crie matemática para os teus problemas. Deu certo. Então, acho que a gente também tem que pensar no que deu certo. Quem deu mais certo no que diz respeito à mecânica quântica e relatividade? Foi Dirac ou foi Pauli? Foi Dirac. Pauli tentou a vida inteira. Tentou muito tempo. Mas com os preconceitos que ele tinha, preconceitos filosóficos até, ele abortou. Dirac não tinha preconceito quanto a ser extremamente pitagórico. Os números estão aí. O trabalho de cosmologia do Dirac de 35 é um trabalho só de números. A New Basis for Cosmology. Ele faz uma cosmologia só baseada, ele não usa as equações de Einstein, ele usa as constantes fundamentais da natureza. Então, estou colocando para vocês que, às vezes, em física, né, vocês estão jovens, eu também não estou fazendo catequese, sabe, não estou aqui fazendo, pregando na internet, coisas assim. Estou falando assim, vamos olhar a história da ciência. Thiago Hartz está aí, que é um grande conhecedor de história da física, história da ciência. Olha a história da ciência. A gente tem que olhar a lição para olhar para frente. Né? O que a história me ensina? A história me ensina aqui. Se Dirac tivesse se acovardado, se Fermi tivesse se acovardado, se Einstein tivesse se acovardado, o que nós teríamos hoje em física? Sem Dirac. Vamos dizer, até Heisenberg. Se você, mecânica quântica, alguém nasceu com intuição quântica? Alguém saiu do ventre da mãe dizendo que o universo é probabilístico? Jamais. A gente não sabe nem o que é velocidade. A gente confunde velocidade com aceleração quando a gente é jovem, né? Eu tomei muita porrada no ensino médio, porque, para mim, velocidade constante tinha que ter uma força. Eu aprendi isso a porrada, né? Faz prova, aí você se convence que não, tá certo. Lei da inércia, primeira lei de Newton, então você tem velocidade constante, não tem força nenhuma. Sabe, a gente não tem essas intuições. Então eu acho muito perigoso, às vezes, a gente fazer esses julgamentos. A gente não deve desqualificar a área de ninguém. Isso é matemática. Esse cara é experimental, não sabe nada de teoria. Não é assim. Teoria é importante, experimento é importante, fenomenologia é importante. O que às vezes acontece, muitas vezes, é que a gente toma um partido errado, né? Na hora errada. Não tem que tomar partido, tem que adotar uma posição. Sou pitagórico? O Dirac era pitagórico, era platônico, era tudo que o pessoal dizia, sem conexão com a realidade. Conclusão: ninguém se tornou mais realista do que ele. A primeira vez que se previu uma partícula em física foi a matemática do Dirac. A primeira partícula a ser prevista em física foi o Positron. Ele previu o monopolo magnético. Hoje estamos buscando o monopolo magnético. Existe um monopolo magnético composto em matéria condensada, mas o monopolo magnético, como o Dirac concebeu no trabalho de 31, não apareceu. Hoje a gente fala de monopolos grandes unificados, de monopolos eletrofracos. O LHC tem uma colaboração só para buscar o monopolo. Então, a gente tem que pensar que tem que olhar para frente, né? Tem que pensar um pouco como Pascal, né? A razão tem que produzir coisas que são muito além da razão. Então, a gente vai buscar antimatéria, vai buscar neutrino. Pauli, pelo menos, neutrino ele previu. Né? Previu o neutrino, hipoteticamente, mas esperou-se 70 anos até formar as 3 gerações de neutrino. Pois não? Uma vez eu vi que nem ele acreditou. Ele também não. Tanto é que não fez paper. Ele fez uma carta, dia 4 de dezembro de 1930, para os colegas de Göttingen. Ele dizia, a ideia é tão estranha que eu não vou nem escrever um paper. E ele fez uma série, assim, sabe aquele cara que fica em cima do muro? Ele diz um monte de coisa, mas depois, não tenho responsabilidade. Né? Ele não fez paper. Dirac foi lá e fez o paper. Se expôs, como porrada. Apanhou, mas fez. O Paulo falou, tem uma partícula que ele chamou até de nêutron, porque na época o nêutron não tinha sido descoberto. O nêutron é de 32, isso foi incrível. Ele chamou de nêutron. Quem chamou de neutrino foi Enrico Fermi, porque é italiano, falou pequeno nêutron, neutrino. Esse mante. Então, neutrino. Então, ele chamou de neutrino em 1933, porque ele precisou do nêutron
Mas o nêutron já tinha sido descoberto em 32. Ele precisou do neutrino. E como já havia, o nêutron foi descoberto por Chadwick, que era aluno de Rutherford. E o nêutron de Pauli era o que nós chamamos hoje de neutrino. Aí Rickover chamou neutrino. Né? Então botou o neutrino na teoria dele, e aí ele fez uma teoria, quer dizer, é como se ele tivesse feito uma peixada sem peixe. Né? Ele fez uma teoria com neutrino sem neutrino na natureza. E apanhou por isso também. Então, eu estou colocando essas coisas para a gente entender que o mundo das ideias, né, a física tem esse debate. Né? A teoria pode estar muito na frente do experimento, mas isso não está negando o experimento. Espera-se que o experimento seja feito e confirme ou não a teoria. Buracos negros, esperou 100 anos. Ondas gravitacionais, esperou 100 anos. Meson Pi, esperou 15 anos. Igor Tamm, na Rússia, na ex-União Soviética, né? E o Kao, no Japão, previram a existência de Meson Pi, que mais fizeram que menos, 1934, 35. César Lattes, no trabalho com Chiarini e Powell, descobre os mesons pi em 1948. Então, mesons pi previstos com uma grande... Os quarks. Os quarks eram mera construção teórica em 1964, só foram descobertos em 69. O meson, a terceira geração de quarks, né, o T e o B, foram previstos por teorema de álgebra linear em 1973. Só foram descobertos em 1995. O top só foi descoberto em 95, 22 anos depois. Então, eu estou colocando que a gente tem que ir com cuidado quando assim, se deixa abater por esse tipo de comentário negativo que vem. Isso é fantasia, isso não existe, isso é pura matemática. Vamos olhar as pessoas que fizeram essas teorias. Vamos conversar com o Dirac, vamos conversar com Hayek, vamos conversar com o Wigner. Professor Wigner, se você, a gente teve algumas aulas, a impressão que a gente tinha quando tinha aula do Wigner é que a gente estava estudando filosofia da arte e não física. Porque as aulas dele eram, assim, a argumentação de simetria, mas a percepção que a gente estava estudando a filosofia da estética. Depois, montava uma equação no quadro, falava, vamos pensar assim, a natureza. Então, eu estou colocando que, se ele disse, vamos pensar. Não sou eu que estou dizendo, estou só sendo o veículo, né? Então, eu sempre penso assim, quando a gente pega uma coisa que às vezes é muito criticada, é muita filosofia, é muita matemática, é muito isso. Cara, vamos pensar. Dirac não pensou assim, Enrico Fermi não pensou assim, Heisenberg não pensou assim, Wigner não pensou assim, e outros não pensaram assim, o próprio Einstein, né? Cara, sair da geometria euclidiana e ir para a geometria riemanniana não é um passo simples. Também enfrentou seus desafios. A solução de Schwartz, buraco negro, ondas gravitacionais. Então, né, depois você vê que o próprio Einstein ele tentou se boicotar quando ele introduz a constante cosmológica. Ele fala, as soluções da minha equação estão dando um universo que evolui. Ele era um homem do século XIX, a cabeça dele é filosófica, era do século XIX. E ele bota a constante cosmológica para frear o universo. E ele até achava que era um grande erro da vida dele ter introduzido a constante cosmológica no trabalho de 17. Depois ele reviu isso aí, né? Então, assim, às vezes, né, a gente não pode boicotar essas coisas. É isso que a lição que eu estou querendo trazer um pouco é essa. E o fóton vai muito nessa vibe. Imagina se Maxwell tivesse ficado intimidado pelos físicos da época, dizendo que tudo que estava fazendo era uma mera curiosidade matemática com o elétron, no campo elétrico no campo magnético. Nós hoje teríamos o que a gente tem. Então, eu estou falando um pouquinho que essas pessoas nos deixaram essas lições também, porque por trás de uma teoria existe um grande debate. Lá em Trieste, conversando com o professor Salame, como a gente às vezes tem aula com os criadores da teoria, isso faz uma grande diferença. Né? O professor Salame, eu gostava muito de história. Então, sempre gostei muito de ciências humanas. Então, eu, como estava em Trieste, tinha o arquivo do professor Salame, e tinha licença ele algumas tardes para frequentar o arquivo dele, ver as correspondências dele, fazer aquela crítica genética, ver o que o cara escrevia, as cartas que ele trocou com Landau, as cartas que ele trocou com Oppenheimer. Aliás, tem um filme do Oppenheimer agora, né? Então, as cartas que ele fez pós-doc, um pós-doc dele foi com Oppenheimer. Então, eu tinha as cartas trocadas com Oppenheimer, cartas trocadas com Dirac, com Wigner, com Gogoliuba. Então, você vê como aquelas pessoas, assim, elas estavam, assim, trabalhando, sabe, no limite do improvável. Depois o paper é outra coisa. No paper você passa uma certa senioridade, né? Mas nos bastidores do paper, né, você vê que o cara, olha, não sei isso, estou pensando nisso, é provável. O professor Salame era muito especulativo nesse sentido.
Então, quando você conversa com os criadores, assim, tem aulas com os criadores da teoria, você muda um pouco a tua visão, porque passa a ser aquela visão menos assertiva do paper e do livro, mas você está conversando com um cara que está diante de um dilema. Será que eu vou nessa direção ou vou nessa? O próprio professor Salvador, a tese de doutorado dele foi que deu origem ao potencial de Higgs, né? Então ele estava estudando eletrodinâmica de partículas escalares carregadas, e ele chega ao potencial de Higgs. E aí ele se coloca, né, ele falava que ele achou aquilo muito estranho, porque aquilo poderia trazer uma instabilidade para a eletrodinâmica quântica, que era um campo escalar, que poderia ter valor esperado no vácuo, não nulo, que ia mexer em toda a eletrodinâmica, mas ele ficou com aquilo pensando a vida inteira. Tanto é que depois, quando saiu o prêmio Nobel da Eletrofraca, foi por causa desse pensamento dele, junto com o Weinberg, claro. O Weinberg também, quando o professor Weinberg contou a história de como ele chegou no trabalho dele, chama uma teoria para elétrons, a Theory for the Electrons, né? Que foi o PRL que deu a ele o prêmio Nobel junto com o Salomão Glashow, era assim, ele estava num grande dilema de como colocar o Higgs. Ele fala, o Higgs é uma percepção muito vaga, e ele tinha que colocar o Higgs dentro das simetrias do modelo padrão, e ele escolhe o duplete. E aí ele escolhe o duplete, foi isso que deu a ele assim, a certeza de que com aquele duplete ele ia gerar as massas corretamente. Então, mas ele fez aquilo tudo, jogou e joga para a comunidade, né? Ou joga para o referi trabalhar por você, né? Bom, agora não dá mais para eu, já fui até o do agora deixa com o referi que vai julgar. E aí você debate com o referi e debate com a comunidade. Hoje com os arcaivos, né, a gente debate diretamente com a comunidade. No dia seguinte tem 100 chineses te criticando. Assim, a gente bota o pé, né, Léo sabe disso, a gente bota o pé às 3 da tarde, meia-noite já tem chinês, você botou minha referência aqui, eu quero referência, eu fiz esse trabalho. Pois é, porque lá já está de manhã, o cara já está em outra dimensão, já está mostrando lá. E a gente se sente um verme rastejante, né? Porque o cara se esqueceu de tanta coisa. Então é assim, a gente está indo para um debate. Então isso é importante, isso que eu estou chamando a atenção. Nada é definitivo, né? Daqui a quantos a gente está sabendo, não, o Paulo de Higgs é composto elementar, nem sabe isso, cara. Ele está longe de saber. Será que o Paulo de Higgs é realmente uma partícula elementar ou composta, né? Estou acabando aqui. Bom, isso aqui são resultados importantes. Aqui os cristais fotônicos, eu falei para vocês, o Rayleigh previu os cristais fotônicos em 1887. Antes da descoberta, antes do trabalho do Hertz. Então, nesse trabalho aqui, ele já fala de cristais que seriam chamados fotônicos, porque são cristais que seriam construídos para a luz apresentar certas propriedades ao se propagar. O Jablonovitch redescobre os cristais fotônicos 100 anos depois. E aí dá um sentido, agora baseado em mecânica quântica, teoria de campo, tinha um arsenal de física para poder refazer o trabalho de Rayleigh, que não tinha, na época, não tinha nem mecânica quântica, 1887. Então a gente vê como é importante a gente também ter cultura histórica da ciência, olhar os papers, ver sempre o histórico da área, não é pegar, sabe, trabalhar sempre no ontem, a gente tem que trabalhar no volta aos 10 anos, volta. Isso o professor Salão insistia muito. Toda vez que a gente tinha que discutir com ele, a primeira coisa que ele falava, contextualiza qual é o contexto da tua pergunta. Não adianta chegar lá e perguntar ou discutir, não. O que está acontecendo para você se localizar? Então, eu acho que é importante, se o Jablonovitch, claro que ele conheceu o trabalho do Rayleigh, por isso que ele foi para os cristais fotônicos em 1987, 100 anos depois. Cristais temporais fotônicos, que são esses cristais que as redes cristalinas são oscilantes no tempo, né? Elas oscilam, não são fixas, e o próprio Frank Wilczek, né? Que é um famoso prêmio Nobel, na minha opinião, hoje é o físico que eu mais sigo, assim, que é a pessoa que ficou no lugar do Dirac, para mim, eu sou fãzão do Wilczek. O Wilczek, ele faz divulgação científica excelente também, é um brilhante cara. Ele descobriu, fez esse PRL, esse Physical Review Letters, em 2012, falando dos cristais, agora dos cristais temporais quânticos. Então, tudo isso é fotônica. Então, tudo isso é progresso. É o fóton agora sempre preenchendo lacunas, né, que vão ser importantes para a tecnologia. E a luz líquida, né, também trabalhos interessantes com fluxos de luz, tratando a luz como um fluido, né. Metamateriais, esse trabalho que eu acho muito interessante, esse trabalho de Victor Bezelage, de 1968, ele fala de substâncias, ele propõe a existência de substâncias com índice de refração negativo.
O índice de refração negativo muda a lei de Snell. A própria eletrodinâmica fica uma eletrodinâmica de esquerda. Né? Em vez de você ter E, vetor E, B e K, o K, E e B, organizados pela regra da mão direita, você agora vai para a regra da mão esquerda. Bem russo, né? Então, lembra na Guerra Fria, 68, tinha que ter uma eletrodinâmica de esquerda também. Ele prevê, então, essas substâncias chamadas substâncias metamateriais, com índice de refração negativo. Isso hoje é uma realidade. Então, 68 para 2023, 55 anos. Então, aqui esse trabalho aqui de 2006 é muito interessante, materiais com índice de refração negativo. Então, a gente tem, estou só listando aqui, eu vou deixar isso aqui com vocês, que assim, o fóton, ele está na crista da onda. Estou a última transparência. O fóton está aí. O Léo amanhã vai começar a trabalhar com vocês mais quantitativamente, vai fazer discussão de relação de dispersão, como a luz se propaga dentro de certas condições em presença de campos magnéticos externos. E depois, na quinta e na sexta, eu vou falar sobre os outros fótons. Os dark fótons, o fóton dual e assim vai. Aqui só para concluir, então, eu acho que o estudo, esse trabalho aqui, esse livro do filósofo e historiador Lúcio Order, né, é muito interessante, que é a utilidade do inútil. Né? Ele mostra como, então, às vezes, em ciência, aquilo que a gente acha que é inútil, a descoberta que é inútil, ela pode ser muito útil futuramente. Então, 1931, Dirac lança a antimatéria, combatido. Hoje a gente tem um tratamento por antimatéria. A antimatéria é usada em muitas aplicações tecnológicas hoje, né? Feixes de pósitrons, por exemplo, né? A gente tem, bom, ninguém precisa falar da utilidade do eletromagnetismo, né? Hoje a gente sabe que a mecânica quântica, né? Ela está aí, né? Com arsenal de importância, né? A PIB dos países ricos depende fundamentalmente da mecânica quântica. Para que servia a mecânica quântica em 1925, em agosto de 25, quando Heisenberg faz o seu trabalho na mecânica matricial? Dirac faz o trabalho dos Q numbers em novembro, 4 meses depois, e a mecânica quântica estava ali, né? Não tinha nada a ver com o mundo capitalista. Né? Hoje a mecânica quântica dos países ricos, né, desenvolvidos, ela é responsável por cerca de 60% do PIB dos países mais ricos. Mecânica quântica e eletromagnetismo. Então, nunca negar, né, a ciência na sua gênese, deixar sempre esse espaço de que pode não servir, mas significa alguma coisa. Então, eu acho que nas últimas décadas agora, toda a revolução da optoeletrônica, da fotônica, a revolução da teoria da informação, e tudo isso em 1865 era pura curiosidade matemática. Então, vamos assim, um pouquinho mais. Não estou convertendo ninguém para a teoria, experimental permaneça experimental, fenomenológico permaneça fenomenológico, e cada um respeite, né? É complementação. Né? Se a natureza nos ensina que a simetria é a unificação das diversidades, a física, que é muito maior do que todos nós, né? E a gente tem que ser pessoas melhores, iluminadas pelo aquilo que a natureza nos diz. A simetria é isso. A natureza nos diz que a simetria é a unificação e a harmonização das diversidades. Então, essas diversidades existem dentro da física. Né? Então, não vamos negar a física um do outro. O que eu estou só colocando aqui, como teórico, né, eu acho que é importante a gente ouvir essas lições para ganhar força, porque muitas vezes a gente é meio sufocado. A gente sabe o que é, esse cara não faz física, esse cara faz matemática. A gente ouve isso direto, né? Como se fazer matemática fosse algo bom. Será que é, né? Pitágoras que o diga, né? Então, acho que a gente tem que, assim, são formas de negação, né? O negacionismo não é só acreditar que a Terra é plana. O negacionismo é quando a gente nega a ciência que é diversa daquela que a gente pensa. Isso é uma outra forma de negacionismo, né? Que não é tão assim, excludente quanto a terraplanismo ou o antivacina, mas no fundo é uma forma de negar a ciência. Então, eu queria deixar meus contatos aqui. Amanhã o Léo vai estar assumindo aqui a dianteira com as suas belas aulas, tranquilo, calmo, né? No ritmo, né, Léo? Né? Andante com moto, né? Fazer coisas muito interessantes com vocês, e aí eu vou pegar o que ele fez e vou entrar na quinta e na sexta-feira para a gente dar uma finalizada no nosso curso, tá bom? Então, eu agradeço a vocês pela atenção e vamos todos pensar
nessa possibilidade, né, de que é importante deixar muito espaço, né, para que a razão seja superada pela própria razão, né? Que seja a razão a superar a razão e não a ignorância superar a razão. Tá? Então, boa tarde a todos, boa noite, tá, né? E bem-vindos ao Rio e ao CBPF.